Bom, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do querido e amado Forrada Podcast, episódio número 19. E estávamos conversando agora há pouco, nesse exato momento, na verdade, sobre o Vasco, que não vamos chegar no número de pontos dele, pelo menos nesse Campeonato Brasileiro, André. Mas, como o Vasco deve cair, a gente pode fazer, né, com o ponto da temporada anterior, então a gente chega, né, ano que vem. Mas também a gente começou no meio do campeonato, né? Ah, você tem um ponto. Se a Tem gente esse começa detalhe. junto, aí era outra E, história. e- e o mais engraçado é que a gente só empata, né? É um por vez. Exatamente, é de um em um, mano. Melhor que o São Paulo jogando fora de casa, porque é inacreditável. Pra quem não sabe, o São Paulo, último colocado do Campeonato Brasileiro jogando fora de casa, é pior do que o Mequinha. Sim, acredite se quiser. A classificação do São Paulo é tipo último lugar fora de casa. Não ganhou nenhum jogo no campeonato inteiro. Ou seja, Beleza, parabéns. se a gente estivesse no meio de tabela, a gente tava no G4. Time Mas, né? mimado, né? Sai de Sim. casa. Ai, Já era, não tem como, mano. É força da torcida, né? É diferente, mano. não Quem tem entendi. estádio é outra parada, né, Daniel? É, imagina se o Flamengo tivesse sem estádio, Verdade. já tá ganhando esse tanto de título, é Não, foda. porque quem joga em casa É, tem suas vantagens. Não vê o Benfica essa semana? Jogou em casa e, obviamente, empatou com o Casa Pia, né? Ei, meu. O que você tem a dizer não, sobre não isso, fale do Daniel? Benfica. Eu nem fui ver o resumo de tanto asiado que fiquei. Não, tipo, apaguei. Não, Eu não sei se fiquei chegou bem, se chegou mal. eu fiquei puto porque eu trabalhei, apesar de estar 12 segundos, eu cliquei nesse jogo ali procurando o gol do Benfica. Não. Não encontrei ele até agora, cara. Mas tudo bem, né? Fazer o quê? É o que é, né? É o que é. Tenta lá meter o dinheiro no under, tu vais ver se não encontras. Então, Valo. esse é o Ah. problema. Acabei, né, ficando um pouquinho de fora aí. Quer dizer, ficando de fora não, fiquei dentro, mas o Benfica não fez o gol, então me ferrou e empatamos com o Casapia. E estamos em que Meu lugar no Deus. Campeonato Tuga? Deixa eu ver. Estamos em Terceiro para aí. segundo lugar. Tá bem. Empatado com o Porto em número de pontos. E o E o Sport em primeiro Sporting? lugar, 25, com Quantos essa pontos? vitória de hoje. 25 pontos. Benfica e Porto com 22. Diferença de 3. Não é grave, como é óbvio, Não é mas No, grave. no, no campeonato português, isso aí já é campeão, o esporte. para o Benfica, na minha opinião, para o Benfica em si é grave, ok? Por A quê? Com o única tamanho chance do Benfica é ganhar do esporte, porque com senão a acabou. discrepância, não, com a discrepância De de investimento. estrutura do Benfica para Porto e Sporting neste momento, na minha opinião, e a acompanhar isso o investimento, É. pá, para mim, O Benfica fez o contratação de Benfica. 30 milhões essa temporada, né? Mas o Sporting também fez umas contratações assim maiores do que costuma. Aqui a questão é que, pá, que é do avançado do Benfica. Vai o Ramos e vem esse brasileiro da Fiorentina. Que é bom, vai meter gol, calma. Aham, Dá vai. tempo para o homem, cara. Ele é bom, ele é bom. Para mim, longe. Epá, eu não gosto de jogadores de postes de área. Não é o meu tipo de jogador. Ele até pode marcar, até pode virar e começar a marcar muitos golos, mas vai ser difícil de me agradar, pessoalmente. E acabou o jogo do Pronto, Sporting, tá? 2-0 Sporting aqui contra o querido e amado Boa coisa Vista. boa. Então, Sporting ganhou. Bom, já falamos de futebol, já, né, desvirtuamos um bocado do nosso tema, que inclusive é um tema muito relevante na minha visão, porque ultimamente eu tenho dado umas brisadas nisso lá no Alpha. Com o Neviton, inclusive, a gente conversou um pouquinho sobre isso, e com a galera do Alpha em geral lá, que é sobre momentos para você ficar de fora do mercado, né? Tem algumas situações que às vezes faz mais sentido você simplesmente abdicar daqueles 2 minutinhos ali e resetar, vamos dizer assim, algumas posições e depois voltar a clicar. Enfim, vamos falar um pouquinho sobre isso, que é um tema assim relativamente simples, né? Em tese é simples, mas na prática, pra Sim. gente que tem o hábito de clicar pra caramba, difícil, né? O que vocês acham desse tema assim, em geral, assim, sem fazer nenhuma pergunta específica, mas sobre o tema em si de hoje? Opa, para mim, houve uma altura que foi, para mim, houve uma altura que foi mesmo muito importante, que eu já comentei isto aqui, acho eu. Foi muito importante porque eu subi para aí o meu PL nos 30% porque deixei de fazer umas entradas que não tinham valor, ou seja, deixei de uns 30% ou mais. Não, mas uns 30% vá. 30% Ah, seu PL subiu?
Sim, com aquelas entradas que eu deixei de Caralho. fazer no final do jogo a precificarem acima de 6, 7 ticks o minuto. Te lembras? Já, Em back ou under, né? sim, para mim Entendi. aí foi bem prático aí a questão. Porque eu fazia muitas, ok? Não é que aquilo seja extremamente a ver menos. É porque eu fazia, sei lá, se calhar dezenas de entradas, às vezes num fim de semana, se calhar fazia dezenas de entradas dessas num dia. Aham. O volume era mesmo muito grande dessas entradas. Ah, a mim subiu-me o PL muito esse ajuste que eu fiz. Pá, hoje em dia já dá, sei lá, se calhar dá 2 anos para cá. Para mim é muito simples a parte do eu ter convicto, pá, ficar fora do mercado. Fora do mercado para mim são dois motivos principais para ficar fora do mercado. Ou três, vá. O primeiro que toda a gente fala, pá, emocional, ok? Se calhar num início de. Isto que eu vou dizer é tipo meio errado, ok? Mas faz diferença, na minha opinião. É errado em termos lógicos, mas quando começamos a trabalhar principalmente ao fim de semana, vão ser muitas horas de trabalho. Vamos ter muitas horas acumuladas de trabalho e às vezes uma entrada mais arriscada ou outra no início do dia. Não sei se é uma boa opção de trabalharmos com uma tensão gigante, com um head enorme, logo a começar o dia, às vezes é capaz de ser desnecessário. Pode ser um belíssimo trade, mas vai condicionar o resto do nosso dia de trabalho. Pode não fazer sentido. Então, já falámos disto aqui também. E depois, pá, é ver menos ou simplesmente se é duvidoso. Se eu não sei que tem a ver mais, fora. Se é ver Uhum. menos, fora. É isto, para mim são estas três. Sim. E pra você, André, em geral, assim, o que você acha desse tema e da relevância dele? Eu tô brigando muito com isso, porque eu tô no meio desse dilema aí, porque tem hora que eu me vejo clicando e nem, assim, dependendo do jogo e tal, não, mas esse jogo aqui, principalmente que eu tô trabalhando muito com viés, né, que eu já tinha falado aqui. Ah, o viés tá under e eu tô clicando e tal, mas tá mudando e aí o jogo não começa a mudar e alguns contra-ataques e tal. Calma, vê o jogo primeiro, tal. Eu sei que a gente tem que clicar muito, sim. Tem não, mas É, a forma que a é, gente trabalha, a gente clica demais, é, né? mas tem hora que eu tenho que parar. Eu falo comigo mesmo, né? Parecendo, ó, calma, vai de boa aí, vai pelo menos ver onde você tá clicando direito. Porque, pelo menos, ver o cenário. Ah, eu vou clicar aqui, porque aqui dá pra forçar, porque o jogo tá assim, pelo menos na posse da zebra. E tal, e tal. Porque senão você vai clicando. Aí, não, eu vou clicar aqui, mas aí tá acontecendo em loop. Toda hora vamos supor, o favorito pega a bola e tá roubando a bola. Você vai só se lascar, porque aí é contra-ataque, ou então o mercado vai lateralizar. E eu tô, assim, já melhorei demais, mas tem hora que, sei lá, na ânsia de pegar o preço de alguma coisa assim, tal, tem que dar uma segurada para dar pegar um panorama geral do jogo. É, Mas É, eu mais acho vale que é perder, um dos, eu mais acho vale muito perder, mais, importante. mais vale perder uma entrada do que fazer uma entrada má. Sim, sim, eu concordo plenamente. então, isso é até um ponto curioso, porque assim, se você parar pra refletir, por exemplo, essa frase que o Daniel falou agora solta, mais vale não fazer uma entrada que fazer uma entrada ruim. Isso é algo que, por exemplo, há um ano atrás, pra mim era o oposto. Eu faço uma entrada que às vezes ela é meio questionável, mas por Mas, eu trabalhar tecnicamente, eu consigo corrigir essa entrada um pouco questionável com fecho bom. Tem até vídeo no meu canal que eu falo sobre isso. Mas com o passar do tempo, acho que o mercado ele foi ficando mais profissional, posso dizer isso? Foi ficando melhor, o mercado em geral. E aí, essa situação de eu conseguir corrigir com um fecho, ela ficou mais difícil. Cada vez mais difícil. Cada vez mais difícil. E aí vai fazendo com que, por exemplo, uma correção de rota e uma entrada mal feita seja uma saída ainda pior do que foi a entrada. E isso eu senti muita diferença no meu trade de um ano pra cá, vai. Vai, um ano, um pouco mais até de um ano pra cá. Porque isso, antes eu conseguia recalcular a rota de maneira mais simples do que hoje em dia. isso é um bocado injusto, Rena.
sabes? Na minha opinião, isso é um bocado injusto, porque para nós, enquanto traders, como o mercado evolui, havia várias vezes nós fazíamos uma entrada que não era grande coisa, mas o mercado ajudava tanto às vezes que, mesmo sem ser jogo, o mercado ajudava tanto. Um back, este back não foi bom, toda a gente queria dar back e nós meio que conseguíamos corrigir isso mais rápido. Agora, o mercado, como está muito melhor, eu acho que faço entradas muito melhores. Muito melhores. Aham. Mas essa qualidade da minha entrada não acompanhou a rentabilidade que deveria ter. Não diminuiu, ok? Ah, entendi. É bom. Não subiu a Não, rentabilidade como não, deveria por você fazer uma não, entrada melhor, né? exatamente. A minha rentabilidade não acompanhou a maior qualidade do meu trabalho. Faz Porque muito sentido isso. porque o mercado também evoluiu. O mercado também evoluiu para várias. Às vezes erra muito. Sim, às vezes erra muito. E eu também. Normal. Ok. Ele veio aquela rasgada hoje no jogo da Fiorentina, da odd lá 2,50, 2,30 na bet na 3x5. Aquilo foi feio. E pior, eu estava a ler o momento. Só estava a contar os segundos, eu a contar a vir quando é que aquilo ia acontecer. Bem, depois falamos dessa situação, desculpem. Pá, e como o mercado também evoluiu, muitas situações em que posições minhas a favor do tempo pagavam só pelo que estava a desenrolar no jogo, hoje em dia está pior. Hoje em dia está pior e temos que assumir às vezes posições mais longas para o mercado pagar tudo. Para o mercado pagar tudo. Eu quando falo longas, não tem que ser minutos. Estou a falar, temos que esperar que um lance acabe em que toda a gente quer sair, quer dar back, que toda a gente quer sair lá e coisas desse género. Aqueles movimentos meio base que ninguém quer ficar. Ou que toda a gente quer entrar, ou quem lá está que toda a gente quer sair para, para pagar, ok? Pelo menos a favor do tempo, eu acho que está muito assim o mercado. E às vezes pior, pessoas já têm a saída preparada e todos estão a sair e não deixam aquilo ir às vezes Aonde aonde nos dava o deveria, maior. né? E Sim, só quando o mercado perde a noção do preço é que ainda há oportunidades para minha base de trading com um EV assim maior. Não é tudo ali meia boca. Mas pronto, temos de trabalhar com meia boca. e pra você, André, você acha que essa frase que o Daniel falou é boa pra caramba, né? Tipo, com relação ao time de entrada ali. Você sentiu essa diferença também que eu comentei? Sim, sim. E a margem de erro é bem reduzida. Hoje você entrou, deu um lay principalmente, porque o pessoal, principalmente não, o back, né? Que antigamente tinha dinheiro para fechar, hoje o pessoal tira mais, a gente trabalhava lance a lance, a gente entrava mal, lateralizava, mas teve um ataque ali, dava para fechar num preço ainda razoável, menos o mais EV possível. Mas hoje tá bem complicado. Hoje a margem de erro, assim, se você não se adaptar, fica complicado, mas se você se adaptar, pelo menos você fica no mesmo nível que você estava, igual o Daniel. O Daniel falou que o PL dele não aumentou o tanto que teria, que seria o certo, né? Porque se ele Fazendo melhorou as entradas melhores, entradas, né? Não, É. isto é meio especulativo, mas eu acho que as minhas entradas e É as uma minhas saídas percepção, né? são bem melhores. São bem, não é melhores, são bem melhores. sim. Ahm, e, e devido a essa qualidade ter aumentado a minha entrada e saída, a rentabilidade que deveria ter aumentado. E, Se e não as sei se entradas aumentou. fossem um ano e meio atrás, você tinha um PL melhor. Então você acha que é por causa do mercado? Ou pelo tipo de entrada em específico que eu fazia, que algumas deixaram de ser tão interessantes. Hum, É, perderam a Ah, rentabilidade pela própria atualização, vamos dizer assim, do sim, mercado, né? sim. Ele teve que se atualizar e fazer outras entradas que ele acha mais evento que as outras, mas talvez a rentabilidade que ele achava que ia ter. Não sei. por exemplo, o meu back ao under, eu conseguia tirar muita rentabilidade em cima do back ao under, porque ele pagava, por exemplo, na Bundesliga, ele pagava muito com a bola a rolar. Só determinadas situações de jogo é que me vai pagar muito com a bola a rolar.
Tem que ser equipas que não querem mesmo o jogo. E tem que ser visível para o mercado. Tem que ser claro para o mercado. E se não for claro para o mercado abranda mais. E depois só vai descer em situações de que toda a gente quer dar back onde não há dinheiro nenhum. Mas normalmente, quando há essas situações, tu vais passar perigo primeiro. E ele descia bastante sem eu ter que correr muitas das vezes esse perigo. Entendes? O risco ele mudou muito, né? Esse é Aí, um ponto que eu acho Ó, que é eu não sei se primordial. eu não sei se vocês perceberam, antigamente, pelo menos dentro do Alpha, era quase todo jogo direto, o dia inteiro no sábado. Tinha aquela frase, alguém falava, eu tentei entrar nesse back e não consegui. Que eu não lembro quando alguém falou agora. Assim, desse tempo pra cá. É porque Porque se você quiser entrar back, você vai conseguir hoje em você vai eu, dia. eu, conseguir, não, porque mas o Lei tá muito, eu acho que tá muito mais quando, agressivo. quando aquele back é óbvio, boa Ah, não, sorte. mas aí é óbvio, Eu antigamente aí, tinha eu menos aí óbvio não no vou ser 55. hipócrita. Aí não vou ser hipócrita. Eu ainda consigo levar alguma vantagem em relação à maioria do mercado por causa do delay. Quando é aquela situação em que toda a gente quer becar e o dinheiro não desaparece dos botes, que não faz o resto do mercado se assustar e retirar o dinheiro também, eu ainda consigo entrar e tirar partido. Mas ali um segundinho depois já foi embora. Ok? Ou seja, vai ser uma entrada, vai ser mais um tipo de entrada que eu faço muito específica que vai perder valor É, com o passar do isso, tempo. isso que vocês estavam falando, por exemplo, é um pouco curioso, assim, e cabe algumas reflexões, porque, por exemplo, o Daniel comentou, né? Eu acho que foi o André ou o Daniel, enfim, que a galera entra em back e já tá com o fecho preparado em lei, né? Esse fecho estar preparado em lei, ele, pra mim, tá? É basicamente você tá com o stake plantado em lei, tá? Spoilando tudo aqui, é pra você estar Não, com é o isso que stake eu. plantado Sim. em lei preparado pra você fechar. Ou Como seja, é que vai estar você dá um preparado? Tens que back, lá ter o dinheiro. Se exato. tens É, lá o dinheiro, epá, eu não estou Você com dá, palavreado sim, mirabolante para ocultar coisa. Não, não você é o dá um caso. back, por exemplo, sei lá, 2,30, e aí você planta ali a 2,22, 2,20 para você fechar, porque você sabe que aquele range de 2,20 normalmente dá uma lateralizada. Até aí, beleza, ok, faz parte do mercado, mas qual que foi a sacada que eu fiz há um ano atrás, 2 anos atrás, que eu acho que o mercado também teve que fazer, e por isso causou essa mudança que hoje tem no mercado. E aí eu vou chegar no ponto do porquê que não clicar às vezes é bom. O que acontecia? Eu dava o meu back lá em cima, e aí passava o tempo, a odd descia, e eu tinha um lance que me fazia fechar, eu fechava. E aí eu fechava 2,24, às vezes 2,26, às vezes 2,30 e pouco, porque o jogo não ajudou. Beleza, eu fechava. Só que com o passar do tempo, a concorrência nesse fecho foi ficando maior. E eu fui começando a clicar para fechar e eu não fechava nem a 2,30 e pouco. Eu ficava na ladder, simplesmente não tinha dinheiro. E aí o que eu pensei? Eu falei, bom, então em algumas situações específicas de mercado, talvez faça sentido eu começar a fazer fechos pelo mercado. E aí eu comecei a fazer. Pegava a oscilação de 2,30, eu já tinha um dinheiro a 2,22 para fechar. E eu fechava pelo mercado. Se desse um lance de perigo, eu não precisava mais forçar, porque eu já tinha fechado. E eu acho que a maioria do mercado começou a perceber a mesma coisa e começou a preparar esses fechos de maneira mais agressiva, vamos dizer assim. E se tô eu lá plantando meus 200, 400 dólares, tá o André plantando a stake dele, tá o Daniel, tá vários Eu não estou. traders que perceberam as mesmas coisas estão Eu não estou, fazendo mas esse não, mas fecho. eu posso spoiler. Eu dificilmente estou e acho que não devo estar. Ok? Mas aí você pega, por exemplo, e tem muito dinheiro ali plantando para fechar. E o que acontece? Essa odd que antes chegava a 2,22, não chega a 2,22. Vai a Fica a 2,26 2,24. ou Aí a 2,26. 2,24 já não é o suficiente, o cara vai a 2,26. A hora que você vê, digo, trader que plantou o dinheiro lá, causou uma lateralização do mercado que não deveria ser. E aí entra no ponto que é o tema desse forrada, que é, bom, será que faz sentido você fazer essa entrada lá em cima 2,30? Porque você imagina que o jogo pode te ajudar, sendo que para você conseguir pegar a oscilação completa, você provavelmente vai ter que ter muito risco envolvido. E esse risco envolvido vai ser a jogada terminar. E aí começa a entrar em um mundo que para mim é relativamente novo, que é o mundo de eu não poder fazer qualquer back. E aí eu tenho que ser mais seletivo no momento que eu tô dando back, exatamente por causa disso. Porque eu não quero dar um back a 2
2,30 e fechar a 2,26. Isso para mim é um micro trade. Não faz sentido. E muitos desses micro trades eu tô tirando da minha frente. Não sei se eu consegui explicar o que eu quis dizer, mas eu acho que foi. Conseguiste, eles fazem sim. Vamos falar então desse microtrade que eu já ouvi essa conversa várias vezes, por exemplo, lá no Alpha. Esse microtrade, ok, não faz sentido dependendo do ponto, do tempo de exposição e da situação. Porque ele pode fazer muito sentido. Se for um mercado com muita fluidez, ele faz muito sentido esse microtrade. E esse microtrade vale tanto como uma longa exposição. Dou um exemplo. Se eu fecho, se a minha exposição de um trade é 6 segundos e eu ganho quase 1%, ok? 6% minuto, na maioria das vezes, não tem valor. Tem Se o pra jogo não caralho. tiver lá e cá, ok. Tem pra Se eu caralho. conseguir num Até que o jogo minuto... lá em casa você não encontra proporções de 6% por Então, minuto. então, Difícil. então, se eu em 6 segundos conseguir fazer um trade, conseguir fazer 1% e qualquer, o pai perto de 1%, eu estou na mesma proporção de 6% ao minuto quase. Até melhor, se calhar. Ok? Sim. Por isso, tudo é um mito, é tudo matemático, ok? Ele pode sim ter valor, depende da situação, depende do tempo que vamos ficar expostos. E é isso. Em relação a esse micro trade. Epá, e em relação a ficar de fora, eu já contei aqui, vou voltar a dizer, eu fazia muito aquelas entradas que parecem óbvias, ok? É o que chamam, aí acho eu, de cachorro louco, ok? Não é? Tipo, Que é a estratégia do final do under jogo, limit, né? No final do jogo. está a pagar mais 5% minuto, back under. O Will uma vez fez um post sobre isso, ok? Esse cachorro louco pode ter muito valor, ok? Se tiver a passar nada no jogo e pagar mais de 5% ao minuto, na minha opinião. E pode ser que não tenha valor nenhum se você tiver um canto. Agora, se tiver um jogo em que temos um feedback que a bola está a ir à área mais que uma vez por minuto e a sair perigo e bolas paradas e contra-ataques e por aí fora, não tem valor nenhum. Ok? Pode não ter valor nenhum. E foi isso que eu uma vez fiz. Tipo, eu pensei que estava a ganhar imenso dinheiro naquelas entradas, eu não as isolava. Comecei a isolá-las e aquilo não estava a dar dinheiro, estava a ficar negativo. E eu não quis esperar os 300 mercados, os 400 mercados. Eu entrava, está acima de 1.07, sim, back, ok. Eu fui fazer um apanhado de várias equipas que eu achei que podiam ser over, que eram aquelas que me davam essas odds. Na altura, Besiktas, Manchester City, sei lá. Assim umas equipas bem over de final. E eu fiz a contagem dos gols que dava nos últimos 10 minutos e que dava dos 90 para a frente. Fiz um tempo médio na altura de 4 minutos de tempo de desconto, ok? E dividi aquilo e dividi os gols que dava pelo 4 minutos e meio, daí eu. Acho eu que foi isso. E dividi aquilo pelos gols que deu e deu-me médias dos descontos para a frente 10 ticks, de valer 10 ticks ao minuto em função dos gols que havia. De 10%. Desculpem, 10% ao minuto. E aquilo para mim foi a resposta. Aquilo para mim foi a resposta que eu só conseguia entrar back ao under a pagar nessas relações na maioria dos jogos, é porque aquilo já valia isso ou até valia mais. E eu parei de fazer e o meu PL a fazer exatamente a mesma coisa subiu uns 30%. Eu posso ter melhorado a trabalhar nas outras coisas também, em termos de subido o PL? Sim, porque a exposição era a mesma. Mas o que foi claramente como subiu o PL foi eu deixar de fazer essas entradas. Se não é 30, é 25. Okay. Mas estou a falar de uns 30% cravados de me subir o PL. Estou a falar que na altura era fazia sei lá, uns 2 capas e pouco e passado os 3 capas para cima, ok? Ou seja, você deu um exemplo aí de uma situação em que quando ficar fora do mercado, por exemplo, subiu o seu PL em 30%. Que não é pouca coisa, né? É muita coisa. Muito, tipo, muito, só muito, de você não clicar já é algo assim. Você não clica e aumenta 30%, é curioso, né? No mínimo. E dá boa noite aí pra galera que tá no chat aí, ó. O Pedro, o Rian, o Nobre ali, o Ferreira, o Vinícius, o Pedro.
o Gabriel, o Ruizinho, o Diegão, o GG. O Fábio Dias está sempre aí, inclusive o Fábio, House of Trade. Ele sempre manda isso aí. O Pedro pediu para deixar o like. Deixa o like aí, a galera. E o Fábio comentou: cachorro louco não tem valor comparado à quantidade de gol que se toma. E aí... Eu não disse. Não, mas é ele que tá falando. E aí o Fábio falou também que no final de semana tu quebra a banca, fazendo cachorro louco e tentando recuperar o head. Não necessariamente. Pode ter O valor e mercado pode não erra não ter, tanto né? assim também. O André Sá mandou boa noite. Salve, André. E Como agora... estratégia plana, na minha opinião, vai tender a ser negativa, ok? É como tudo, né? Tipo, você tem que ter um contexto dentro daquilo, né? Tipo, pode te pagar, por exemplo, 2% um minuto, que às vezes pode ter valor. Basta que aquela equipe seja a Inter e na época que o Lukaku tava lá, por exemplo, cobra o escanteio e o Lukaku faz a parede protegendo. Pô, aquilo ali não vale 2% nunca. Vai valer muito menos que isso, porque assim, a chance... Já levei gol assim. Já levei gol assim, ok? Quem Eu já levei nunca, gol né? dessa forma. Mas sei lá, na minha carreira toda, veio o quê? 2? Renan, É, aquele gol do Haken, você lembra, né? Você entraria de novo? lembra, entraria pra caramba. Então pronto. Porque é uma É situação mais que tem valor que valor. aqui. É simples assim, às vezes, algumas análises, sabe? E eu tinha anotado aqui alguns pontos para falar sobre isso de ficar fora. E porque eu acho que a gente, em geral, assim, tem a gente, tô falando nós três aqui, né? E posso expandir isso pra galera que trabalha no Alpha, né? A gente tem sempre a tendência. Eu vou dizer tendência, tá? A gente tem a tendência de sempre tentar excluir a parte subjetiva do nosso trading e focar mais na parte técnica, né? E aí eu anotei aqui algumas perguntas para fazer para vocês e para a gente conversar sobre, que são momentos, por exemplo, onde tecnicamente faz sentido você estar de fora e momentos onde a justificativa não é técnica. E essa justificativa não técnica pode ser algo emocional ou algo que você não sabe tecnicamente. Vou chegar onde eu quero para fazer a pergunta para vocês. Eu tenho uma situação, por exemplo, essa que o Daniel deu de final de jogo, é muito boa. E vou dar um outro exemplo aqui, também de final de jogo, mas no sentido de back ao under, no que o André acabou de falar do jogo do Haken. O jogo do Haken, a odd estava 1,35, o juiz deu 2 minutos de acréscimo. Tá? Nesse tipo de situação, na minha visão, você não pode ficar de fora. Você tem que dar back ao under. Tá? Porque, mesmo que aquele jogo valha 10% por minuto, o que não é verdade, na maioria dos jogos não vale 10% por minuto, você dando back a 1,35, 1,30, você ainda vai estar em EV+, porque ainda faltam 10 ticks para ficar 10 ticks por minuto. Tô extrapolando o exemplo aqui só para deixar claro. Então, assim, tecnicamente, é para eu entrar? É. Eu tenho que ficar de fora dessa situação de mercado? Não. Eu posso ficar de fora dessa situação de mercado? Posso. Em que situação? Emocionalmente, se eu tomar esse gol no último lance e eu perder a minha stake toda, eu vou ficar tiltado. Então, emocionalmente, eu prefiro ficar de fora. E a outra justificativa é: eu não sei quanto que vale o minuto. E por eu não saber, tecnicamente, eu prefiro ficar de fora. Nesse caso do Haken, é um exemplo extremo, então acho que a maioria da galera não teria essa justificativa do técnico de não saber, né? Ficaria só na justificativa do puramente emocional. E esses 3 pontos eu acho que são bem relevantes para definir quando estar fora do mercado ou não. Porque assim, se você parar para pensar friamente, imaginando que a gente é um robô, se tem valor, a gente tem que estar dentro. Agora, se eu não sei o valor, eu tenho que estar dentro? Pergunta. Não. Na minha opinião, não. Se não sabes o valor, não sabes se tem valor. Não. Atenção. Nenhum de nós sabe o valor cravado de uma situação, ok? Isso não existe. Isso não existe. Basta o jogador ter acordado, não ter dormido tão bem naquela noite que vai bater aquela bola parada. Zangou-se com a mulher. Tem o filho no hospital. Ok? Não, isso não existe.
Mas nós temos ideias, temos mais 2 para cima, mais 3 para cima, mais 3 para baixo, dependendo da situação. E pronto. Mas eu acho que quando nós não fazemos ideia, não temos nenhum feedback, eu acho que é de ficar fora. E isso dá imenso dinheiro, ok? A mim deu-me. E pra Dá, você, a mim ainda me dá. André? Tem que ficar de fora, tem que ficar de fora, porque você tá jogando aleatório. No caso aí, você ia acertar. Se tiver, mesmo levando o gol, você ia acertar. Tá, mas na próxima você pode ter errado feio o valor, se você não sabe. E pode estar se estrepando mais ainda. Você vai fazer isso direto, você não sabe. Então, eu acho que não tem que estar dentro, não. E aí, às vezes aparecem umas justificativas assim. Ah, cara, eu não sei explicar, mas pra mim tem valor. O que vocês acham dessa afirmação? Eu acho que a maioria das pessoas, quando dizem convicção que acha que tem valor, tem valor. E pra você, André? Aí eu não sei explicar pra mim tem valor. Tá, se ela faz isso direto e ganha dinheiro. Assim, ganha dinheiro não, porque dependendo da amostragem. Mas se, se é bem complicado falar que é bem complicado. Ah, eu não sei e tal, mas depende da pessoa também que você vai É, ouvindo, que você tá ouvindo. é porque assim, se o cara vira e fala, ah, mas pra mim tem valor, eu acho que tudo bem. Pode ser que pra você pode ter valor de fato e você nem sabe explicar o porquê que tem valor e de fato tem. Eu acho que existe esse mundo, tá? Mas existe um mundo também que será que de fato você acredita e tem muita convicção que tem valor? Porque isso eu tô falando pro cara que é intermediário, avançado ali, o cara que não é profissional ainda, tá? Tô numa seara um pouco antes ali. Não, aí acho que não. Aí, então, Não, mas é Não, isso, por isso não você estou a tem que conhecer dizer, uma peça. não estou a dizer que não tem valor, na maioria das vezes. Eu acho que não o deve fazer, ok? Ele não vai ser tão assertivo nesse, acho que tem valor. Então, mas o ponto que eu quero chegar é que, assim, uma das justificativas para você ficar de fora é o emocional. E eu acho que é muito fácil para uma situação de, ah, não, eu acho que tem valor, vou entrar. Eu acho que é muito fácil esse, eu acho que tem convicção, vou entrar, virar uma justificativa no futuro de não vou entrar por causa do meu emocional. Epá, eu já entrei 2, 3 vezes aqui, deu ruim, você não repete nunca mais essa entrada. Não, isso é errado. Mas você não acha que é A uma dúvida é primeira para um lado e para o outro, né? justificativa? Exato. Eu acho que A é. dúvida é para um lado e para o outro. Exato. O primeiro gancho é. Não, isso aqui tem valor, óbvio. Aí você toma na cabeça uma. Não, isso aqui tem valor. Toma na cabeça a segunda. Acho que tem valor. Toma na cabeça a terceira. Já Não não tem entro valor mais. nenhum, nunca mais faz. Exato. É É, esse o Ok. ponto que eu quero chegar, entendeu? Mas Por esse quê? cenário ainda pode ser pior. Esse cenário pode ser pior. Por isso é que eu sou um bocado contra, tirando salvas, exceções de pessoas que aguentam os retos como ninguém e não ligam para o dia, não ligam para a semana e apenas isto é tudo só somatório e siga. Tirando raras pessoas, na minha opinião, entrar com com uma exposição muito maior, não é ligeiramente maior, porque isso não faz cócegas, ok? E só incomoda um bocadinho. Carregar muito mais numa situação porque acha que a situação é de um valor acrescido, meio que faz sentido. Porque o mercado errou aqui, é aqui que eu vou pesar a mão. Eu vou aproveitar esse valor. Mas boa parte, na minha opinião, é maioria. Não faço ideia se isto é correto o que eu estou a dizer ou não. É a minha opinião. A maioria das pessoas que vai entrar livre do Messi, último lance do jogo, daqueles mais perigosos, aí vai pagar 30%. Isto tem muito valor. 4 stakes. Messi marca, golo. 4 stakes embora. Continuam a fazer o Inter de Miami. O Messi vai lá, 30% do último lance outra vez. Metem os 4 stakes, 30%. Não deu. Ai caramba, fiz uma stake. Então, umas 4 foram embora. Ficou com um saldo positivo 3. Vai ao segundo, leva golo. Vai ao terceiro, leva golo. Vai ao quarto, leva golo. Porque o Messi estava naquela fase que depois não vai ter durante 2 anos. Mas eles tiveram o azar de apanhar aquela fase dos livros do Messi. A confiança Uma já foi pro entrada, caralho. uma entrada de imenso valor que eles estavam a fazer.
porque quiseram carregar no mercado e depois não tiveram cu não tiveram rabo, não tiveram nalga, não tiveram um monte de coisas de aguentar a exposição. Era uma entrada com valor e nunca mais a vão fazer. Só porque exageraram na exposição. É um cenário ainda mais negro do que o que tu estás a colocar, mas ele acontece. Sim. Não, porque eu fiz todo esse preâmbulo, vamos dizer assim, para eu chegar em um ponto, que é, quando você resolve ficar de fora do mercado, tem que ter alguma justificativa lógica e técnica? Não. A minha justificativa, por exemplo, para eu ficar fora de muitas situações no passado, era pura, única e simplesmente por eu não saber se aquela situação tem valor ou não. E durante muito tempo, eu fui lá dentro do Alpha o cara que, cara, eu não quero jogar essa volatilidade para dentro do meu método, porque eu não tenho convicção se isso tem valor ou não. Eu falava isso direto. E vocês podem confirmar aí que eu falava direto isso. E por quê? Porque eu estava em uma fase da minha carreira onde era extremamente necessário para o meu desenvolvimento como trader, para o meu desenvolvimento dentro do mercado de gols, eu ter convicção quando eu estava em uma posição, para que eu não entrasse numa zona de tilt emocional no quesito, puta, eu entrei isso daqui, ó, caí num trade aleatório, não sei se tem valor, cara, perdi o emocional. Então eu preservava ao máximo o meu emocional, e a minha forma de preservar meu emocional era ficando de fora de situações em que eu simplesmente não conseguia entender se tinha valor ou não. Ou seja, a minha justificativa para ficar fora do mercado, a minha, que eu tô falando de mim, né, era eu não ter convicção da parada, e a galera do Alpha tava back, tava lei, e eu lá. Cara, eu não quero jogar essa volatilidade pra dentro do meu método. E porque de fato eu não queria jogar essa volatilidade. Na verdade, não era que eu não queria, eu não podia jogar essa volatilidade, porque eu precisava preservar o meu emocional. Então, eu acho que quando ficar de fora do mercado, você pode ter 3 justificativas plausíveis, que é puramente emocional, que já eu quero perguntar para vocês sobre isso, e as outras duas é eu sei tecnicamente que tem valor, por isso eu tô dentro, e a outra é eu não sei tecnicamente, por isso eu prefiro ficar de fora. Ou eu sei tecnicamente que não tem valor e por isso eu vou ficar de fora. Agora, com relação ao emocional, por exemplo, vocês têm alguma entrada que vocês justificam para entrar ou para não entrar só pura, única e simplesmente pelo emocional? Fala, Daniel. Opa, se aquele red vai magoar a pessoa, tem que estar fora. Não está preparada para o fazer. Ou mete uma exposição reduzida. Eu acho que deve meter uma exposição reduzida, que é para se ir habituando àquela situação desconfortável, mas ele sabe que tem valor. Ok? E ir Você fazendo. tem alguma abordagem hoje, Daniel, que você não entra por causa emocional? Não. E você, André? Mas a exposição Antiga... sim. Mas a exposição sim, desculpem. Sim. A exposição sim. Eu tô mais na exposição. Antigamente, assim, meta, né? Meta. Escanteio, canto, falta, essas coisas. Eu não, como eu falava, né? Você falava que não queria colocar volatilidade no seu meta. Eu falava que não quero colocar meta na minha volatilidade, né? As bolas paradas. Mas era mais bola parada e tal. Ou E, mano, aliás, desculpa, sim, André, pode falar. acaba. Não, 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 acaba. pode ser. Senão você perde o fio da meada, você já tava falando, pode Não, falar. não, não. Acaba tu que eu não perco, não te preocupes. De trade fala até. É, mas hoje é mais a exposição mesmo. Tem hora deixo buscar e tal, e aí por algum motivo sai um canto e tal. Eu tento não fechar onde tá, eu tento colocar mais embaixo ali, mas eu tento dar uma reduzida, porque tem hora que sai do controle um pouco. Mas no mais, é isso. Pode falar, Dan. Pronto. Há situações que o mercado às vezes, e eu até posso falhar, vai pagar muito, são do tempo, ok? Ou seja, pode ser um back-under, um lay favorito, segunda parte, se for. Grandes oscilações são do tempo. E eu às vezes prefiro, por causa desses movimentos, por exemplo, que eu já falei do dinheiro preparado para fechar e coisas desse género, eu prefiro não pagar o primeiro risco. Ele até paga um número interessante, mas ele não vai logo pagar tudo pela pressa de fechar, do mercado de fechar,
e eu vou entrar depois quando eu achar que a maioria desse dinheiro já fechou. Entendem? E ou Sim. seja, a um trade de 3 minutos era exatamente a mesma coisa. Ok? Porque dali a 3 minutos o preço ia estar mais ou menos que no preço certo. E é uma grande oscilação. Mas eu às vezes abdico de metade desse trade, por exemplo, se eu achar que essa metade desse trade é similar ao prejuízo dessa situação em específico, ok? Claro que isto não dá para medir, é muito difícil, é um bocado achismo, mas eu consigo depois fazer por exemplo, um movimento mais curto em função do dinheiro que aquilo devia ter descido mais, mas não desceu porque está toda a gente depois ainda a fechar logo, porque pagou, toda a gente quer fechar de seguida, e eu vou aproveitar a segunda etapa desse trade e às vezes, em vez de fazer uma descida de 12%, eu faço só 6%, mas eu prefiro fazer os 6 ou fazer os 5 com uma bola a ser trocada no meio campo. Mas isto é perfil também. Aham. Não, entendi. Entendi. É um ponto Não sei se que. é, não sei se é claro isto que eu falei, mas isto acontece Não, bastante, sim. ok? É tipo uma gestão de risco, né? Vamos dizer assim. Tipo, seria algo mais nessa linha, né? É porque, assim, responder essa pergunta quando ficar de fora de maneira Mas abrangente, a né? situação tem valor, entendes? A situação, se nós quisermos fazer o movimento todo que a odd tem que fazer, ele tem valor. Só que ele abranda ali pelo meio e dá uma oportunidade de poder entrar outra vez. Só não é para aquela porcentagem toda, é para uma porcentagem mais Menor. reduzida. Sim. É, Assim, porque. ô Renan, só falando, o emocional atrapalha muito, porque quando eu já tive alguns problemas, assim, eu ainda tô tendo, mas não é nem para falar isso. Isso algumas vezes me deixa meio mais, assim, mais conservador no mercado e aí eu fico de fora. Alguma bola parada que, assim, é aquela tipo do Hakim, vai pagar muito, mas sei lá, fico meio assim e tal, eu já tô com pouco, e aí buscou mais, eu já tento fechar e tal. Isso atrapalha, que não tava atrapalhando. Isso aí Aham. eu já tava pegando um jeito, tipo, vai pagar, é do Palmeiras, vai pagar mais do que devia. Mas Tá, é eu que vou. às vezes a própria envolvência do jogo em si traz perigo acrescido à própria situação. O jogo está lá e cá, o meio campo está partido, o público está maluco, está um ambiente de cortar a faca, visto os defesas a falharem um monte de vezes. Olhas para aquela situação em si Não, e, sim. tipo, a maioria das vezes, numa primeira parte, num resultado 0-0, em que as equipas não estão condicionadas, vale 5. Se calhar, num jogo em que as equipas estão os jogadores já não estão lá com a cabeça, estão lixados fisicamente, têm uma pressão enorme em cima e a probabilidade de aumentar para sair dali um penalti é maior, a probabilidade de dar um canto é maior, a probabilidade de ser um A contra-ataque é probabilidade do maior próprio jogo não te ajudar é gigantesca, né? Não, e é. Quem vai pagar exatamente. um, quem E vai pagar um canto eu contra acho que é o esse Leverkusen cenário, hoje, André. Eu no acho, final eu do acho jogo? mas eu acho que é esse cenário que é a própria envolvência toda do jogo leva-nos a crer, pá, isto vai pagar se calhar 7%. Na maioria das vezes quero estar, mas eu aqui não sinto confiança. E esse meio que é um sexto sentido, eu acho que ele faz sentido, ok? Porque nós estamos envolvidos por aquilo tudo em que nos faz desconfiar do preço que na maioria das vezes para nós tem valor. Se vocês percebem o que eu estou a dizer? Aham. Sim. Não, foi, acho, foi contra o Freiburg agora, foi o Leverkusen? Foi o Dortmund. Não, foi Dortmund e Frankfurt. Frankfurt só joga no contra-ataque. Teve canto do Dortmund que ia pagar muito, eu não paguei porque o Frankfurt tava saindo toda hora no contra-ataque, em back. E aí para fechar era mais complicado. Essa parte é a parte, como é que fala? Do jogo. Mas o emocional, que eu tava falando é isso. Isso de vez em quando atrapalha porque as coisas fora estão atrapalhando, entendeu? E aí eu Isso é fico uma fora. das coisas que eu acho que adicionou, que me fez manter a rentabilidade, ok? Olhar ao pormenor do que é que pode acontecer a seguir, do que é que está a acontecer e se a equipa é competente ou não é, ok? Para o fazer. Se está a sair muitas vezes o contra, se não está, se essa equipa o sabe fazer, se a outra o sabe defender, e eu meio que hoje em dia preciso muito do feedback de alguns minutos para fazer trades com maior qualidade, com muita maior qualidade.
E acho que é isso que meio que ainda vai safando e vai fazer não perder, eu não virar cada vez mais EV nulo no mercado. Esse lado pessoal de ir avaliando algumas coisas que acabam por ser só minhas, a forma como eu É, vejo. a parte do viés do jogo ela é muito verdadeira e faz com que você esteja fora de situações que em outro jogo você estaria dentro. Teve um exemplo hoje. Isso aconteceu hoje. Então tá bem fresco na memória aqui. Na La Liga, acabou de acontecer. O jogo 3-2, né? Basicamente foi o jogo do Granada e Vila Real, em que eu tava lá, basicamente. Tomei 2 gols no primeiro tempo ali. E aí, no segundo tempo, eu fui fazer o jogo da Lazio, voltei pro final do jogo. E, cara, eu cheguei com viés do primeiro tempo todo que eu vi, de todas aquelas situações. E eu olhei pro jogo do segundo tempo, a odd alta, a acréscimo não era tanto acréscimo assim, e mesmo assim eu não fiquei confortável em dar aquele back. Em contrapartida, o Neverton, que vocês, né, conhecem aí, porque teve um forrada com o Neverton, eu falei, cara, eu não tô vendo nada de perigo nesse jogo, é back, esse preço tá absurdo. Se ele tivesse feito o primeiro tempo, como eu fiz, como o Paulinho fez, o Paulinho não Salles, tá? O outro Paulinho que trabalha com a gente lá no Alpha. Cara, talvez ele não tivesse essa mesma opinião. E talvez ele não teria entrado back como eu, por exemplo, não entrei. Eu entrei, mas eu fiquei desconfortável o tempo todo. Porque eu vi o que aconteceu durante o primeiro tempo. E eu vi aqueles gols simplesmente não saindo assim. E eu meio sem entender muito bem o que estava se passando. E aí, qual que é o ponto? Essa parada de você. Ah, quando que eu devo ficar de fora? Ela muda muito, eu concordo muito com isso que vocês falaram, que vai mudar de acordo com o que você está vendo no jogo, do seu viés daquele jogo. Renan, deixa eu só dar um exemplo que aconteceu no domingo, que foi o jogo do Leverkusen, que eu tava lembrando. A gente tava conversando no Alpha e aí tava Leverkusen e Freiburg. Na teoria, você paga a posse da zebra, na teoria. E aí eu tava pensando nisso também, e o pessoal tava lá, o Gustavo e o Neto estão conversando, que a gente tava mais propício a pagar a posse do Leverkusen. Que o Freiburg queria sair no contra-ataque e o Leverkusen saindo mais lento e tal, tentando construir. E quando o Freiburg pegava a bola, a probabilidade do Leverkusen roubar e sair no contra-ataque, que é muito mais letal, estava pior. Você estava pagando a posse do favorito. Você estava de fora da posse da zebra, que é a maioria dos jogos que você está dentro. Então esse aí é um ponto também que você pode ficar de fora, que é ao contrário, né? Que você quer pagar a posse O da zebra, na problema, teoria. só que é verdade isso que estás a dizer, e eu também fiquei nas posses do Leverkusen, simplesmente porque eles já não precisavam do jogo e demoravam muito tempo a construir, Sim, ok? Isso dava-me folga de eu até entrar e depois, se quisesse sair, ficar meio que especular, ok? O tal back para o jogo ajudar, onde tínhamos melhor essa hipótese era nas posses do Leverkusen. Só que nesse jogo também tinha, acho que nesse jogo que estava lá, estava. Tinha outra coisa, que é um senhor com um montoado de capas no mercado, em que ele só está back na posse de zebra. E onde às vezes aquilo acaba por também descer à série é na posse de zebra. Opa, ou seja, não é tudo É, tão mas. preto no branco. É, não sei, sim. e isso é Quando em relação até. ao jogo. Isso é até importante falar, porque muitas vezes a gente acha que a gente é um trader, né? Vamos spoiler Super esse senhor, é verdade? Desculpa metódico. interromper, oh, Renan. Vamos Hã? spoiler o senhor aqui todo. Vamos spoiler a estratégia do senhor todo aqui. Ah, Não, podemos, não, cara. não. Ele me Não, arrebenta no não. mercado. Filho da mãe. Já falamos Mas, disso, acaba lá. mas é importante, às vezes, a gente tirar um pouco essa noção que a gente faz sempre a mesma coisa dentro do mesmo critério, porque a gente não faz, velho. Em um jogo você acaba fazendo uma determinada coisa que em outro jogo você não faz e por muitas vezes você não conseguir justificar. E você Sim. simplesmente fala assim, cara, não sei por que eu não peguei esse gol. Cara, não sei por que eu não tava back. Porque, tipo assim, todo mundo que trabalha junto tomou o gol e você fala, nossa, cara, não sei explicar por que eu não tomei esse gol. Porque é uma situação que normalmente você estaria back, normalmente você tomaria aquele gol, algo fez você simplesmente não tomar esse gol.
A minha ou pegar reação é esse gol. simples. Aí, ainda bem, a minha posição é que tinha valor. Mas depois digo para confortar toda a gente. Oh malta, isso tinha valor de certeza, pá. É o mais provável, né? Então, existem algumas coisas, assim, que vale a pena a gente falar que, cara, a gente não consegue fazer a mesma coisa sempre. E esse jogo, por exemplo, 3-2 que aconteceu agora, é um exemplo disso. Se eu tivesse chegado no segundo tempo ali, cara, eu estaria back assim, ó, tranquilamente. Tranquilamente. Porque, de fato, tava tranquilo o jogo. Mas Não por eu tinha ritmo nenhum. carregar... Eu não por eu fiz a primeira parte e não tinha ritmo nenhum o jogo. Estava bem lento já. E por eu carregar esse viés todo no primeiro tempo, cara, foi incrível. O Paulinho, inclusive, que eu acabei de citar, ele tava comentando que ele fez 3 stakes no segundo tempo. E a gente conhece o Paulinho, a gente sabe que para ele fazer 3 stakes no segundo tempo, um jogo que não sai gol com a odd altíssima na La Liga, é porque ele tava com viés que esse jogo não era under. Por incrível que pareça, tá? Pro pessoal que tá assistindo aí. Sim, ele fez 3 stakes em back of under, mas ainda é pouco para os critérios e o padrão que o próprio Paulinho tem, saca? Então, assim, e ele tinha feito o primeiro tempo comigo, então com certeza ele carregou esse viés. Se ele tivesse chegado no segundo tempo, esquece, ele teria feito ali, sei lá, 6 stakes, 7 stakes. Ele ia fazer coisa absurda, porque de fato o jogo tava bem under, né? Ele fez 3 stakes, enfim, vale o que vale. Eu, quando cheguei lá, era minuto 80, acho, né? Eu cheguei a fazer uns 20, 30% só da stake. No final ainda procurei o gol Eu lá. não, Acabei eu não entregando o fiz lucro. isso. Cara. Acabei entregando ainda o lucro que eu fiz ali no Match Odds e tudo mais. Enfim, só pra dar esse disclaimer que eu acho que é importante. Passar no chat agora, né? Tem várias mensagens aqui que a galera do chat mandou. Sim. E aí eu parei ali, né? No. O Pedro falou ali, ó. Paciência tem um valor absurdo no trade. Tem, velho. E essa paciência é muitas vezes você resetar uma posição. Aceitar que você se perdeu no meio da leitura do mercado e ficar de fora. Isso é algo que eu preciso fazer com mais frequência, velho. Eu às vezes forço algumas situações que eu não deveria forçar, velho. Mas paciência é complicado. O Francis, inclusive, lá de Zagreb, na Croácia, salve pra Zagreb, na Croácia, né? Mandou boa noite ali. Aí o J.R. Lopes falou, e aqueles jogos da Coreia e Japão, que a odd do Under Limit está 1,05 e o juiz já está no apito na boca. Tem valor? O que Se ele está a apitar uma falta. Não, ele tá apitando o fim do jogo, cara. E se ele está a apitar um penalti e pensas que é o fim do jogo? Se ele tiver certeza que ele tá pitando isso, beleza. Não, Se claro ele que tiver sim, certeza. claro que sim. Claro que sim, há de ser apanhado na mesma porque o árbitro teve uma paragem cerebral qualquer, mas em princípio é óbvio que se for assim Tem que ter valor, né? vai ter muito valor. Aí o Fernando falou, Alfa para iniciante aconselha? Tem live de vocês operando? De vocês é muita gente, né? Lembrando, o André e o Daniel, eles trabalham lá no Alfa, mas eles não são sócios do Alfa, né? O Alfa é minha responsabilidade, né? Verdade. Então... E eu estou à espera da mensalidade. Não, a mim nunca me calhou nada. Só calhar aí do resto. A mim eu dividir os nunca recebi nada. 33%, né? Assim, eu vou falar pra você que o Alpha é para iniciante sim, mas cara, se você for muito iniciante, você vai precisar correr atrás legal, sabe? Lá dentro do Alpha tem o módulo básico e o módulo iniciante que eu estou disponibilizando de um curso básico lá, exatamente para quem está iniciando, o que é back, o que é lei, como fazer gestão de banca, enfim, várias coisas. Então, tem conteúdo gravado para iniciante e tem também, né, você pode trabalhar com a gente lá todos os dias. E tem minha tela operando na prática, sim, tem tela do Liug operando na prática também, bate-papo, coach, enfim, tem vários conteúdos lá, sim, para você estudar, tá? Então eu aconselho, obviamente, mas não vai ser muito fácil para você no início não, tá? Sendo muito sincero, Fernando. Assina, se não gostar, em 7 dias pede o dinheiro de volta. Aí o Fábio falou ali, ó, cachorro louco nem sempre é com essa observação grande, a maioria das pessoas que fazem são iniciantes. E aí tem a ver também um pouco com o público do Full Trader, mas acho que faz bastante tempo que ele não divulga nada do gênero, né? Aí o J.R. Lopes falou que esse do Haken ele tomou também. Eles nem precisavam mais do gol, foi um dos meus maiores heads. Eu também, tomei mais de $2.000 nesse gol aí. Faz Eu parte. apanhei no dinheiro que vocês varreram para baixo. Eu também. Porque eu não estava à espera que ele fosse dar 2 minutos. Mas eu meio que apanho também a um preço mais ou menos ok. Eu apanho ali o quê? 1,09, 1,10. Eu peguei um 07. Pronto, Eu ou lembro. isso, ou por aí abaixo. Eu fiz um green enorme que não tinha esse valor todo que eu Foi grande, não, mas pensava.
Mas eu não estava à espera dos 2 minutos e pá, alguém estava bem mais atento que eu ia fazer um red bem grande por causa de quem foi apanhado em lá e depois ia forçar ainda mais o preço para fechar em baixo e aquilo não ia ser muito saudável. Mas mantendo, né, Daniel, a sua posição de valor. Claro, saiu o gol, né, cara? Óbvio. Imenso valor se o gol. Não, Mas o pronto, eu tive problema é que sorte, ok. quando eu vi. Fiz cagada. Quando eu vi 2 minutos, acho que foi na 365 até que eu vi, velho. Quando eu vi 2 minutos Não. na 365 e eu empurrei back e eu peguei dinheiro, foi um êxtase. Aí passa 10 segundos gol, mas tudo bem. Ele vai também, ele É vai esta vida. semana num jogo do Celta em que o mercado estava, acho eu, 1,20. Acho que estava 0-0 ou estava empatado, uma coisa assim. E não foi esta semana, foi a passada. E o árbitro dá 4 minutos e eu sabia que o mercado ali não ia precificar 5 ticks minuto. E aquilo era para dar um back e para dar um lay e sair do mercado em 7, 8 segundos. E pá, Foi pronto, gol. nesses 7, 8 segundos foi gol. Com a stack na contagem para sair. Aí o Fábio ele segue falando ali que o cachorro, ao meu ver, é aquela odd de 1,15, 1,20 com jogo loucuragem. Com observação de algum ponto, só entra pela odd, não acho o cachorro louco. Ele tá falando do cachorro louco ali bastante, velho. Enfim, ele tá falando bastante. Ele falou várias coisas aqui sobre cachorro louco, daí ele fala aqui que. O que mais que ele fala? Enfim, ele fala que não é lucrativo na visão dele. Ele fala que Eu acho. cachorro louco já tá dizendo a loucura. Se pegar um jogo mitrado, se lasca bonito. Não, jogo mitrado Mas quando é realmente. que nós apanhamos um jogo Aí, mitrado? aí Então, se vai estar uma trabalharmos odd com de as grandes ligas. 1,40, né? Ele até diz ali, Sim, ó, odd de 1,30 com 1 minuto, muito valor. Aí você entra, o cara mete a bola na mão. sim, Renan, Mete mas a a mão na maioria dos bola. traders, quantos jogos mitrados é que fazem no ano? Basta não fugirem à gestão que fica diluído quase no zero. Os jogos mitrados. Acho que nem é argumento, na minha opinião. E cachorro louco, pá, com certeza terá valor em determinados jogos, pá, Pra mim tem valor, mas como estratégia plana, não. É simples Não, assim. se for um Inter, lá está, se for um Inter da vida que está a ganhar, o Inter do ano passado, ou dos últimos anos, se calhar deste ano já não. Um Inter que está a ganhar 2-0, pega na bola, não sai no contra, nunca quis sair no contra, tu estás a ver o jogo há 20 minutos, estão a ganhar 2-0, nos últimos 5 nunca tiveram oportunidades de ir no contra, não saíram, seguraram a bola e aquilo está-te a pagar um preço ok, Aí tem muito porque valor, não? tá louco. Eles defendem muito bem. É aquilo, é um escanteio pro time que tá vencendo por um gol de diferença. Tá 1,05, é muito back. Tá 1,04, é muito back, pô. É simples assim. Tudo vai depender do Exatamente. contexto, né? É por aí. Aí o Fernando falou, qual Exatamente. a porcentagem de jogos nesse minuto e nessa odd que acontecem gols? Pô, aí é difícil demais, hein, cara. Vai depender do campeonato, vai depender do jogo Depende em do si. campeonato, depende da Nossa, situação, muita depende. variável. É muita variável, muita variável. Muito. O Bayern estava a dar 5-0 na segunda parte, ainda quis ter mais 3, ou sei lá, e foi uns atrás dos outros. Sim. Jogo do Bayern, melhor jogo da semana, inclusive. Aí o Franz falou ali, ó, um relato pessoal. Eu fico de fora sempre. Não sei exatamente que momento que ele mandou essa mensagem, né? Aí ele falou: o meu normal é estar de fora. Só entro quando percebo a oportunidade dada. É assim que fiquei 14 dias sem um head. Uma stake me rendeu quase 20 stakes. Uma stake me rendeu quase 20 stakes. Ah, sim, trabalhando dessa forma mais conservadora, né? Não entrando em todas as situações. Essa fórmula que encontrei é bem lucrativa. Entro quando percebo a oportunidade dada, afinal das contas, o gol é um evento raro no futebol. Levá-lo seria inaceitável. Aí ele falou under limite sempre. Eu concordo discordando, Inaceitável Francis. como? Inaceitável como? Eu tomo Ele gol vai todo dia acontecer. praticamente, Francis. Mas, tipo assim, eu Até percebo o que pode você tá querendo dizer, né? Pra sua estratégia, pra forma que você aborda no mercado, você só deve entrar em back ao under quando de fato tem muito valor. E aí, quando de fato tem muito valor e pouca volatilidade, cara, você vai tomar poucos gols realmente. Mas, enfim, não significa que você tome todo gol todo dia, como eu, por exemplo, não tenha valor, entendeu? Não é inaceitável, não. É bem aceitável, inclusive. Hoje tomei Fala 3, por exemplo. Fala isso pro Jean lá do UOL. O Jean é loucura. O Jean toma 10 gols por dia, velho. Pra você ter ideia, Francis, o Jean toma uma média de 3 gols por dia, mais ou menos. 3 ou 4 gols por dia. Acho que é mais. É muito. Ele toma papo de 90 gols no mês, assim. É muita coisa. Então é isso.
É muita coisa. Pois é. Aquele mês foi 100 e pouco, mas foi Mas, acima da média Renan, dele, né? mas olha que não era muito diferente. Meses, pá, eu levava entre 70 a 80 e tal golos. Sim, você era bem agressivo também, Beckham Wander. Né? Eu deixei-me dessas coisas tão. Eu também andava sempre a partir para cima do mercado, não sei se te lembras. Eu andava Sim. sempre a pressionar o mercado. Você tava sempre no Pá, mercado, ou em Beckham ou em Lei. Ou você pegava ou você tomava. Igual o Breno Cipriano também, mesma coisa. Ou tomava ou pegava o gol, não tem jeito. eu Era era bem sempre nessa agressivo. batida, né? Deixei-me dessas coisas. Fiquei mais velho, pá. Deixei, Mudou o deixei de estilo. ser, deixei de ser cachorro louco, agora sou cachorro consciente. Consciente mas ou amedrontado. mas eu percebo o ponto do Franci ali, Depende que da abordagem. Né? ele é um cara conservador em Beckham Wander, Olha, então, tipo, já é uma pensaram? estratégia que ele faz, por exemplo, que, cara, ele fica tão pouco tempo exposto que a volatilidade do método dele é baixíssima. Mas nada Vou impede, passar. Francis, que você fique uns 2, 3 dias tomando gol seguido aí. Pode acontecer Vou. também. Aleatoriamente, Não, mas pode acontecer. eu ia dizer que ia passar uma estratégia, mas não devia, porque depois não metem o dinheiro no mercado. Então não Ah, fala nada, cara. Para de passar não, mas estratégia, cara. vou passar uma estratégia Aí, lucrativa. mais uma. Vocês só. Todo forrado é uma estratégia Sim, sim, lucrativa. eu é só ver mais para cima e para baixo. Para toda a gente. Por Ih, exemplo, caralho. quem Calma está a aí, começar. cara. Quem Pra toda a está a gente, pra cima e começar. pra baixo. Que isso, cara? Oh, Vai quem está a ele, cara. começar, quem Ai, está a começar e é um trader e não tem problemas de fazer trades de paciência, pode entrar, back, bola morta. fica atento, bola morta, mas só há uma situação Tô que já brincando. nem é. Sim, não, mas é. A Que situação já que nem é em todos. a bola Que não já tá nem é rolando, né? Sim, não, sim, ok? Mas situação em que jogador no chão, jogador no chão. A única situação de bola morta onde fica o dinheiro que os bots não retiram, na maioria dos jogos, e há já ligas que tiram, tipo Premier League, por exemplo, às vezes tiram. Ou normalmente quando os bots têm informação, não é a tempo. É jogador no chão. Podem fazer só jogador no chão. Os bots não retiram o dinheiro e se conseguirem avaliar e perceberem, por exemplo, se for o jogador no chão para a equipa que está a perder e se ele ficou no chão a reclamar, ele não está a fazer cera. Vários inputs podem. Quem der só essa entrada, difícil e tiver a disciplina de sair, mesmo que não seja em green, quando o jogador tiver para se levantar, vai ser lucrativo no longo prazo. Está aí uma. Vão conseguir Estratégia. entrar quase todos os dias, vão conseguir fazer uma entrada quase todos os dias, no fim de semana vão fazer várias, vão conseguir pelo menos uma média de 2%. Se a Betfair não suspender o mercado, que vocês fiquem entalados, conseguem passar o mês quase todo sem levar um gol e vão ganhar para aí 2 a 3% em média ao trade e vão fazer vários takes ao mês. Já viram? Fácil, pô. Só replicar a Pá, exaustão que você ganha um almoço com o Daniel no Brasil, cara. se me mostrarem 500 trades 500 desses, trades. eu pago o jantar. O Daniel, acho que ele quer montar um restaurante, eu não sei. Eu Só acho, deixei mano. no Eu ar aí. acho. Ele vai montar um restaurante, cara. Não, todo forrada tem. É o Daniel passando a estratégia lucrativa e um desafio pra alguém fazer, velho. E ninguém fez o desafio ainda, mas vamos lá, um dia alguém vai fazer, Não, né? pá, este aqui e Porrada é um curso escrevam aí, completo, tem escrevam, estratégia, tem se alguém, tarefa e ainda tem recompensa. ainda desafio mais. Exatamente, mano. Se alguém acha que eu estou errado, escreva aí no chat e diga que não dá dinheiro o que eu estou a dizer. Lógico que dá, cara. Lógico que dá. Aí o Fernando falou ali, ó, Lei 01 no CS. Não sei exatamente por que ele falou isso, mas tudo bem. Ao 01, lá é ao 01. É. Ele disse que. Mais em cima ele falou: o Red machuca mais que o Green dá prazer. Esse é um ponto, velho. Isso é verdade. Uma puta forrada, pá, top. E você ainda reclama, Isso, fala, porra, por que eu reduzi tanto? isso não é bom, pá. Isso não é bom. Isso não é É, bom. é algo que Devia ser pesa a equivalente. balança ao contrário, mas não é equivalente. Não é equivalente. Nós vemos sempre o copo meio vazio, nunca o vemos meio É. cheio. A maioria de nós, todos. E eu Não é acho que, só no trading, inclusive, infelizmente. isso, inclusive, é um ponto, por exemplo, de um cara lá do Alpha, que ele é muito forte emocionalmente. Um dos pontos é mais ou menos por aí. Ele sempre tende a falar: beleza, ficou no 0x0 no jogo? Excelente, você aprendeu a custo zero. Então é uma mudança de mentalidade aí, mas é verdade isso. O Ferreira disse ali: o perfil é um fator
nessa tomada de decisão. Aí ele falou, isso, Daniel, a tua visão global do jogo vai fazer diferença mesmo que a entrada tenha valor. E tu preferires ficar de fora. Aí ele falou, perfeito, porque você tava falando, provavelmente, Daniel. Aí o Pedro falou que rodou muito a bola quando tinha posse, as transições, o contra, ataque que era o risco. Toque entre os zagueiros, já sabe. Basicamente ele tá falando do jogo da La Liga, salvo engano, acho que ele tá falando sobre isso. Aí o Gabriel falou Trabalhei mal. aqui, ó. O Gabriel falou de uma situação aqui, ó. Daniel, se tu puderes, fales um pouco da situação da rasgada no jogo da Lazio hoje. Tinha valor? Pergunto, pois falaste que esteve em lei e tive uma leitura parecida. Puta, não sei em que Renan, momento. peraí, Renan. É o Eu Gabriel, não corta ela não, Renan, calma aí. É que eu tô eu falando com o posso, sotaque do eu Sica. posso, eu posso Se falar e tu posso quiseres. dizer o porquê. Eu fiz a rasgada em lei. Eu já meio que estava à espera dela. Não veio assim tanta rasgada em lei, ok? E o mercado tem ali duas fases. Para quem for muito rápido a reagir àquilo, sabendo o que é que vai acontecer no mercado. Que é o motivo porque é que ela ficou lá tanto tempo e depois teve que ajustar. O motivo foi só um, ok? Aquele dinheiro que lá anda no mercado, ele tem vários motivos do market make e ele rege-se também pelas odds dos books. E uma das odds, e se calhar a odd mais influente, é da Bet365. E a Bet365 ficou lateralizada a 3,30. Provavelmente teve que equilibrar a liquidez do André 2,30. E que, pronto. E essa odd até retirando o juice nesse mercado das grandes ligas, no under, na segunda parte, é o equivalente a uma odd de 2,50. E a 365 manteve essa odd durante quase 5 minutos. E o dinheiro dos bots não saía dali. O pessoal que planta o dinheiro em lei não retirava o dinheiro porque sentia-se confortável por lá estar o dinheiro dos bots, do market make, acima de tudo. E deu sempre uma falsa proteção. E a 365 só devia estar entalada a equilibrar a liquidez do under e do over. Deve ter havido um back grande no over e eles mantiveram a lei do... Não, ao contrário. E eles mantiveram ali a odd muito tempo do under para ela ser atrativa e equilibrar a liquidez. Pronto. Nossa, eu nem vou discordar de você, porque senão a gente vai ficar 2 horas falando sobre esse assunto. Não, mas eu não tenho a menor dúvida disso. Para mim. Eu mudei minha opinião, velho. Eu Pronto. acho, só em resumo, a gente pode fazer um programa só sobre isso no futuro. Mas pra mim, a Temos melhor, 365 ela não muda a linha de preço só pela quantidade de dinheiro que tá entrando Eu não dentro disse só dela. pela quantidade de dinheiro. Eu disse que o principal fator para mim ali foi a quantidade de dinheiro. Em termos práticos, a 365 deveria ter deixado aquela odd 1 minuto e meio, no máximo 2, e deixou quase 5. Em termos práticos, isso aconteceu e o mercado não desceu por causa disso. Para mim, ok? Na minha opinião. E até que ficou ali demasiado tempo e alguém que sabe o que está a fazer, até pode não ter percebido que foi por causa do odd da 365, mas viu, se tem o gráfico em tempo real do tempo, pode ver, por exemplo, a linha que lateralizou ali um tempão na Betfair, chegou lá e mandou uns 10 capas em back, uma coisa assim do género. Foi 29. Foi quase 29, 30 pronto. mil dólares. Varreu aquilo tudo. Quem estava em lei fica aflito para fechar em back, em edge, em back. Lá, foi 19 e há ali um efeito bola de neve que depois do lance vai acentuar ainda mais a descida, ok? Em princípio. Eu fui apanhado para aí a 2,30 e tais, acho eu. E consegui... Perdi para aí 3% naquela brincadeira das stakes de uma stake. Nem foram várias que entraram. Mas o que é que acontece logo de seguida? Há bots que bots e até traders. Teve uma descida muito agressiva e entra logo dinheiro em lei a seguir, logo instantâneo, porque supostamente aquilo é uma espécie de chouriço. O mercado desceu mais do que o que estava a descer em todas as outras descidas. E entra logo ali dinheiro. E quando isso aconteceu,
mal houve a varridela, eu instantaneamente plantei várias stakes em scaling, em vários ticks, e consegui ir logo limpando, ir logo fechando, a minimizar-me a situação. E depois ainda deu um ataque, mais alguém que ainda estaria back, já ainda fechou, e eu consegui fechar boa parte da exposição em lei, e não faz sentido ir forçar aquele preço lá abaixo, ok? Ele há de aquilo também há de lateralizar durante algum tempo depois. E mais vale ficar se calhar algum a favor do golo, a exposição que nós temos tranquila para o fazer. E pronto, foi isso. E até tive esses 3%, se calhar até se ia a zero, e tive esses 3% porque eu depois ainda paguei parte. Ok? E é isso. Tinha valor o back que ele deu? Pá, tinha, porque não devia ter havido aquela lateralização durante tanto tempo só em função do mercado. Se o Mas jogo não tivesse tinha que mudado ter essa drasticamente... lateralização só porque ele não queria que tivesse, né? Porque o mercado ali global tava naquele preço, né? Estava porque estavam todos enganados em função da odd da Bet365. Botes, nós todos tínhamos o dinheiro plantado porque estávamos confortáveis porque tínhamos o dinheiro por cima da 365 ou não, mas estava lá muito dinheiro, o preço estava em lei. Mas aquilo ali pra mim foi uma correção na linha de preço. Pra mim, aquele mercado, só pra Pode ter contextualizar pra sido. galera que não fez o jogo, né? Era minuto 65 de partida, basicamente. A odd tava ali a 2,50 basicamente, é o 65. O mercado segurou aquele preço ali pra 65. 2,20, 2,50, que pra mim não fazia grande sentido. Pra mim esse preço teria que estar tipo 70, 2,20, assim, na loucura. E lateralizou. Eu tentei forçar um back, aí o mercado desceu um pouquinho, parei de teimar, fechei. Depois teve um ataque, me buscou mais em cima, entrei de novo 2,50. Enfim, o mercado ficou bastante tempo lateralizado lá, meio que sem explicação assim muito clara. Mas foi uma correção na linha de preço. O mercado global ali achou que aquele preço estava baixo e corrigiram a linha de preço. E aí, depois, ficou tanto tempo ali que um doidão, ou um trader, ou um bot, ou uma casa de aposta, ou sei lá Sim. o que foi, deu um back lá. Eu acho que foi 19 mil dólares ou 29 mil dólares. Enfim, foi um O back dinheiro entrou, gigantesco e corrigiu esse porque a odd preço. ficou ali muito mais tempo do que o que devia estar. Ok? Basicamente é isso. Não Na precisamos opinião saber dessa... dele. Ele Na não minha sabe se aquele opinião. preço estava certo ou estava errado. Na Para opinião mim... daquele cara, ele achou que aquele preço ficou errado lá, Não. entendeu? É simples. Por Estava isso que. a pagar 5% ao minuto. Ok? E de repente deixou de pagar 5% ao minuto. Estava a pagar 1% ao minuto. O jogo não mudou. Alguma coisa ali não está certa. É simples assim. E aí acabou que. Isso acontece várias vezes, mas normalmente não é tão agressivo assim esse movimento, né? Sim. E normalmente ele acontece mais gradual, a odd vai descendo mais devagar, né? Não é algo tão explícito assim. E nem achei tão explícito assim a lateralização, porque na Betfair a odd foi descendo aos pouquinhos ali, o mercado foi entalando, foi voltando, enfim, mas não parecia que era um entalanço tão grande assim, como, por exemplo, a Porque ela foi BZR descendo. descarado, sabe? Ela foi descendo gradualmente e a 365 mantendo. Pois, eu disse Enfim. 1% ao minuto, mas ela não estava a descer 1% ao minuto. Estava a Não, descer para aí 2% ao minuto, é. 2% e Foi meio ao minuto. só, Ou seja, ela foi só um abrandou para exemplo, aí... né? Sim, ela abrandou para aí metade do tempo. Devia ter descido, se calhar, quase o dobro e não desceu ao minuto. É por aí. Basicamente foi isso. Acontece várias vezes mudanças de linha de preço, né, no mercado, mas ali foi meio que alguém discordou muito daquela mudança de linha de preço e tentou empurrar, e não conseguiu. Porque, pra mim, ele tentou empurrar pra 70 odd 2 e não chegou. Chegou 70 odd 2,20. Então, assim, eu achei. Ele tentou forçar ali, enfim, uma situação meio complexa e é até difícil da galera mais iniciante, assim, uma galera que não trabalha tão tecnicamente entender isso aqui que a gente tá falando. Mas foi uma situação de mercado interessante. Aí o Carlos falou ali, ó, vocês operam under goals ou algum outro mercado? Cara, mercado de goals é a nossa especialidade em geral, né? Mas a gente clica também em match odds, por exemplo, hoje trabalhei match odds bastante. O Daniel a mesma coisa. Acho que o André que é mais focado mesmo só no mercado de goals, né, André? Sim. Cada vez trabalho mais match shots também, pá. Não é o mercado que eu mais gosto de trabalhar, pá, mas estou-me a sentir muito confortável por usar cada vez mais leitura de jogo também. Tô Provavelmente. começando a abrir alguma coisa ou outra, mas 99% é under e over. É Mas hoje isso. cometi alguns erros, ok?
no jogo da Atalanta, Hoje por foi muito exemplo. difícil, em geral, trabalhar Não, o matchups. jogo da Atalanta era muito fácil. O jogo da Atalanta era Depois fácil, É. fácil, depois do fácil. 1x0. Depois do 1x0. Até Mesmo antes do 1x0 não foi não. 1-0, eu achei que já tinha dado sinal da Atalanta melhor, da Atalanta bem melhor antes do gol, ok? Mas é Não, eu discutível. Mas pego o o gol da Amasso, Atalanta, tá? Eu pego o primeiro eu gol não. da Atalanta e tomo no 2,5. Mas, assim, a Atalanta, ela era superior na partida como um todo Aí, e o preço era confortável. Então eu acabei pegando o gol por causa disso. Mas, assim, depois do 2-0 aqui, ficou bem mais claro, achei, pá, assim, no para aí, geral. para aí 70, 80% do jogo da Atalanta estava a sair do lado direito. Aquele tipo lá do lado direito estava sempre muito bem desmarcado. Eles estavam a conseguir penetrar sempre ali do lado direito com facilidade. Conseguiam meter sempre três avançados no centro da área e depois o outro extremo a aparecer sozinho na quina da área. E o gajo, o tipo da direita deles, cruza bem para caramba. E isto repetiu-se. E isso já tinha acontecido antes do primeiro gol. A facilidade com que eles entravam, iam ali pelo lado direito era assim um corredor uh, bem. Epá, eu acho que foi muito visível e eu não sei porque uma paragem não estava no match shots, ok? Pelo menos para o segundo gol. O segundo gol então era claríssimo, claríssimo. Sim, o segundo gol eu acho bem claro. Eu pego o 0-1, primeiro epá, e acabo não pegando o segundo, que eu tava trabalhando acho no que o valor mercado de ali no gols under ali. era dúbio, se calhar até, pelo menos o limite, se calhar pela liquidez, se calhar, até tinha alguma liquidez, mas não sei, eu não me sentia confortável com aquele volume todo da Atalanta, ok, para o Aí o preço que estava. Monazes ali, ó, ele falou que gosta muito de trabalhar back zebra, ó, de 10 e acima, pois vejo muitas oportunidades. É bom, back zebra é bom, paga bem, né? Back zebra paga bem. Aí o Ded falou ali, ó, novo Dani virou conservador. Aí depois ele Até, falou, deixei a loucura para ti, rapaz. aí, Vocês agora. aí o Fábio disse ali que Submundo, bola morta ainda paga. Aí, ó, fica a tip do Fábio aí, velho. E aí o Ded falou, Mas no submundo não existe um gap maior para entrar a preços em condições na bola morta. depende do Se calhar Submundo estou que você tá enganado. falando, né? Pois, depende do que é que para cada um é submundo. Eu É, quando então. falo do submundo é Às vezes o quando vamos para submundo aqueles dele jogos. é, sei lá, Turquia 2. Não é tão submundo, né? A Turquia 2 só tem alguma Não, liquidez interessante quando não tens mais nada. não, Turquia 2 tem uns bots lá. Tem uns bots lá. Dá pra Está bem, vários mas bots. mas os bots trabalham em gap. Mas dá pra Vais vários entrar no bots fundo na do bola gap. morta. Mas está bem, mas depois não tens preço para fechar na Tem, mesma. olha Não... lá que você vai ver, cara. Vou ficar spoilando a estratégia do Fábio aqui, cara. Peço desculpa, Fábio. Não, mas tem, eu percebo o que ele tá querendo dizer. É porque tem alguns radares no submundo que eles são bem atrasados, Daniel. Bem atrasados. A William Hill. Pra você ter noção, no submundo, às vezes a 365 fala na frente da William Hill. Eu sei, E várias aí ligas. acaba, né, aparecendo umas oportunidades aí. Acontecia isso bastante em jogos daqueles países nórdicos. Ok. Estejam É. atentos. Fica a tip aí, ó, mais uma tip. Principalmente na segunda que acontece isso de Não é vez em sempre. quando. Não é sempre. Não é sempre. Ok. Aí o Dead falou ali, além disso, é possível fazer vários jogos por vez. Daniel é um dador. Caralho, Deve ser dador. doador. Porra, doador, é, Não, corrigiu. Aí, pô, ele tá a dizer logo da lança o dor por curso com causa as da. estratégias do Zé Livre. Exatamente, mano. Exatamente. Pá, oh, Daddy. Mas tem royalties, ok? Sempre que venderem um curso têm que receber pelo menos 20%, meu. Tenham lá alguma pena de mim, senão. Aí o Fábio falou que não só lesão, como antecipação de lance, bola longa, sem interceptação do jogador e metas se tiver agilidade para antecipar e uma stream decente para pagar também. A bola longa eu acho que pode ser interessante, pá. Agora, preparem-se quando vão levar nos golos macabros. Vários. Hoje Macabros, na tem que Lazio pagar quase bem. tomei um gol assim, cara. Eu vi a O seta da Fiore. vermelha, o zagueiro tava na frente, eu falei, safe. Aí o zagueiro, filha da mãe, perdeu a Sabes, bola, deu um ataque sa- perigosíssimo da Lazio ainda. Filha sabes, da mãe. sabes qual é um dos pontos mais fortes da Fiorentina? Jogar longo. Concretização das oportunidades. Aí, ó, Como é que era o gol da Fiore? bola longa. E foram poucas, ok? Não tentaram assim tanto sequer. É curioso. Acho isso mais importante que a estatística, já agora, que agora é moda. Aí o Gabriel falou ali, foda, obrigado Daniel, boa. E o Caio Maia, que tá no Alfa, inclusive, salve o Caio aí. Falou, tocando nesse assunto, né, de mudança de linha de preço.
Para quem precifica o mercado a todo minuto e também usa marcos temporais como parâmetro, como identificar rapidamente essa mudança de linha? Exemplo, jogo precificado odd pré-live 80 minutos 1,50, no entanto o mercado segura 1,80 aos 80 minutos. Cara, assim, no segundo tempo, eu acho que o Há uma marco muito fácil. temporal é a melhor forma que você tem, assim, na minha opinião. Tipo, é Não, mas 70 odd 2, é 70 2,20 ou é acima, ou é abaixo? É sim, mas o que 60 ele odd está. 3, é Mas o que ele está a querer 65 dizer, mas 2,20. Renan, o que eu acho que ele quer é tipo, mudou, e como é que tu sabes muito rápido que ela mudou? Ou que vai mudar? É, Eu acho que é isso. Pá, para mim, forma mais rápida de ver. O mercado devia descer e não desceu. Lançamento lateral e devia ter descido 3 ticks. Desceu 1. Posse de bola jogou para trás, devia ter descido, na tua opinião, é. 3 ticks. Desceu 1. Fica atento Conceitualmente, logo. pra mim, isso não é uma mudança de linha de preço, né? Pra mim é um pouco mais longo prazo mudança de linha de N- preço. Mas eu entendo, Não, pra você é mais curta a linha de preço. Pra mim não, não, pra não, mim isso aí é não, irrelevante pra mudança de não, linha não. de preço. Calma, eu estou a dizer sinais que te podem dar para que vai haver uma mudança de linha de preço. Ou que se está-se a formar o cenário para uma mudança de linha de preço. Mas às Vais vezes ter é o comportamento do jogo só que o muda. mercado entalou ali, às vezes é só um escanteio, às vezes é só Sim, uma sim, substituição. mas pode ser um sinal, é isso que eu estou a dizer. Sim, E não sim. achas que deves ficar atento sempre quando o mercado devia pagar uma coisa e não pagou? Para várias Não, situações. Seja para não mudança de acho. linha de preço, seja porque depois ele vai pagar. Não acho. Eu acho que você tem que ficar atento à frequência do mercado. E isso que você está descrevendo é só a frequência do mercado. Para mim, não é mudança de linha de preço, sabe? É como o mercado está se portando. Agora, se o mercado está com uma frequência lateralizando tanto a ponto de era 70 odd 2 e vai virar 2,20, aí é outra história. Então, Aí, mas como né? é que tu sabes isso? Só Para sabes mim é quando com isso as, chegar. com as mudanças de marco temporal. Se aos 60 minutos a odd estava 3, em tese aos 65 ela tem que estar 2,20. Para os 70 ela tá tipo 2, em tese, né? No jogo padrão. Se aos 60 ela tava abaixo de 3 e eu percebo que o mercado tá lateralizando e tipo fazendo uma projeção minuto a minuto ali, esse preço tá sempre ficando um pouquinho acima, eu vou identificar de fato que ela mudou a linha de preço no próximo Está marco bem, temporal, entendeu? Mas para mas, mim é mas ela. papo de 5 em 5 minutos, 10 em 10 minutos. Que seria Hoje só que Sim, um é 60, marca 70, temporal, o outro é por 80. lance a lance. não, não, mas É, calma. a mudança de Mas linha de para tu preço para mim saberes. é mais longa, sabe? É tipo de 10 em 10 minutos. 60, 70, 80 para mim. Mas eu também não estou a dizer que não é. Eu só estou a dizer é para que tu começares a ficar atento há sinais que tu podes ir identificando para te antecipares primeiro que toda a gente pode começar a estar a dar uma mudança de linha de preço. Porque, a linha, vês 5 minutos depois, a linha de preço mudou. Está bem, ok, já mudou, já está aqui. A partida que eu tirei. É, Ok? conceitualmente isso aí para mim é frequência de mercado, mas aí é só conceitos diferentes de Mas, a trade frequ... mesmo. Mas não está errado. Mas a frequência de mercado pode ditar a mudança de linha de preço. Ou pode ser um sinal para a mudança de linha de preço. Ou não? Não, não, não. É porque Ok. assim, para mim eu tenho a frequência de mercado até 3, por exemplo. De 3 para baixo, ela pode mudar essa frequência, não necessariamente mudar a linha de preço. Nesses blocos de tempo que eu levo em consideração, que eu comento bastante na minha palestra, inclusive, que tá lá na Está comunidade bem, alfa, Renan, né? mas Eu eu não estou a tenho. dizer. Mas em nada disse o contrário. Eu disse que tu vês uma situação que te devia pagar, que devia descer determinada percentagem ou determinado tick ali e não desceu. Se era faixa de 3, vai ser um determinado. De 3 a 2,80 vai ser um determinado número de ticks. Se era faixa de 2,50 a 2,30 vai ser outro determinado número de ticks. Não, ou de percentagem. Não, em nada. Então, mas isso para mim conceitualmente não é uma mudança de linha de preço. É pura, única e simplesmente Não. a frequência do mercado. Para mim, Não é Agora, mudança de linha de preço. Pode ser indícios para uma mudança de linha de preço. vocês É isso estão que eu estou a falando dizer. a mesma coisa que o Daniel tá falando é, em exato. micro coisas e você tá falando no macro. Você vai ver certeza e tal, mas se Aqui é a começar única, a aqui dar a uma razão, lateralizada a mais, que é o mas aqui, micro, você mas vai André, chegar nisso. aqui a razão é que eu não quero saber que a linha mudou. Eu quero antecipar que a linha pode mudar. É um bocadinho diferente. Eu não quero. Era para estar a 2, está a 2,20 aos 75. Pá, eu quero tentar projetar que ela vai estar a 2,20 aos 75. É por aí, Sim. ok? Daí eu estar a falar em pequenos sinais. Não tem sequer a ver com o lance a lance, porque não é para eu decidir a entrada ao lance.
ok? Mas eu ao lance ou aos pequenos pormenores posso ir ditando um grande movimento com sinais. É por aí. Não, o ponto é só conceitos de trade diferentes mesmo. O que você tá falando, para mim, não tem nada a ver com mudança de linha de preço. Uma coisa é a frequência de mercado. O mercado lateralizou 1 minuto, em tese ele tem que acelerar o próximo minuto para compensar. Na minha palestra eu falo bastante sobre isso. Mas pode não acelerar. Tá, deixa eu falar. E aí você pega, por exemplo, o minuto anterior, e você pega o minuto atual e você vê para onde que esse mercado deveria ir, ou para onde ele tenderia a ir. Na minha palestra lá na comunidade Alpha, como eu estava falando, que está disponível para a galera lá assistir, eu comento bastante sobre isso, que é a análise do minuto anterior para você saber o que vai acontecer no próximo minuto. Mas essa análise do minuto anterior para o que vai acontecer no próximo minuto, ela vai interferir diretamente na mudança de linha de preço? Para o meu conceito de trading, não. E é por isso que tem esse ponto de discordância entre nós. O ponto é, se você tem 1 minuto o mercado lateralizando, para mim ele vai compensar no próximo. Se ele não compensa, para mim já é o suficiente para eu entender... Parou tudo. Grandes revoluções aqui no Ferrada. Tivemos o primeiro superchat. Fogo. Pois é. Desculpa te interromper agora. O resto do programa é teu. 30 euros. Veja o PL que este senhor não deve fazer. Você vê, cara. Olha, traders milionários. Nem trabalho o resto do dia hoje. Ele disse ali, parabéns Renan, obrigado, André e Daniel pelo vosso podcast. Obrigado. Falar e discutir de trade é sempre ver mais e sempre agrega algo em qualquer trader, mais que qualquer print. Continuem. Pô, excelente, cara. Muito obrigado, Ferreira. Muito obrigado mesmo. Vai pagar cerveja quando o Ferreira vier pro Brasil pra gente, olha, né? acho que ganhei num hater ali, o Trader Neto. Não, mas calma aí, deixa eu completar o raciocínio só pra galera entender os dois contrapontos aí. Então, o ponto é esse, sabe? Tipo, pra mim a frequência de mercado é o minuto anterior e aí você pega o próximo minuto, sabe? Agora, se o minuto anterior lateralizou e o próximo minuto não paga o que você imaginou que deveria pagar, e você sabe que no minuto 60 a odd estava 3, se prepara que provavelmente esse mercado vai chegar a 2,20, talvez. Agora, se ele pagou a mesma coisa, mano, segue na frequência ali, padrão, achando que o mercado vai chegar a 70 odd 2. E vida que segue. É mais ou menos por aí, velho. Aí o Netinho falou, cara chato, peço desculpa, Netinho. Não sei se é eu ou você, Daniel. Ou o André. É um dos dois. Eu acho que é o André, cara. É o André, porque o André não tá falando nada. Eu acho que ele tá falando chato. Quem é que é chato, ó Netinho, trader? Não, é o André. É o André, cara. É o André. E é trader. Não é apostador. Só por seres trader, eu já nem... Podes-me chamar chato à vontade que eu vou gostar de ti na mesma. Não és apostador. Podias ter Netinho, apostador... Netinho, apostador neto. Mas tens Netinho, trader neto, pá. Para mim já valeu. Aí o Jackson... não, mentira. Antes o Dead aqui, ó. Fazer uma correção aqui, ó. O primeiro foi eu, rapaz. No primeiro episódio, é verdade. Teve superchat no primeiro Forrada. É verdade. É verdade. Aí o Jackson falou frequência de mercado. Tá, que ele mandou uma mensagem acima. Linha de preço é mudado pelo que o mercado enxerga em campo. Variância do mercado acontece por faixa de odd, tempo. É o que eu entendo. Eu concordo em partes, né? Eu concordo em partes com o que você disse. De fato, se o mercado tá vendo que o jogo é mais over do que aquela odd, obviamente vai lateralizar, né? Mas... E lateraliza tipo 90% por causa disso, ok? Nós é que estamos tão vidrados no jogo e não percebemos. O preço muda 90% das vezes ou mais se não houver nenhum maluco. Um chute na trave às vezes é o suficiente para lateralizar, para o mercado ganhar confiança no back favorito, por exemplo. Então, sim, de fato, o mercado ele replica o que se passa no jogo, né? Só que o mercado ele é feito por traders que estão em posições e muitas vezes influenciados pelo jogo, né? Enfim. Não, e muitas vezes alguém só tem uma opinião contrária e é mais forte que os outros todos, têm um capital maior e é meio que a vontade dele, ok? Sim. É por aí. Aí o André Franco falou ali, ó, mas foi em euro, Dad? Aí o Dad falou, libras. Aí ele falou, fogo, peço desculpas. Bom demais. Não pediu o truco, quanto deu 6, hein? Bom pra caralho. Aí o Dad falou, saudade dos amigos, matando a saudade de vocês no Forrada. Só aparecer no Alpha, né? Tem um negocinho chamado
alfa, é só você clicar lá e entrar, que você tá com o acesso liberado, tá bom? Belezinha. Aí o Netinho falou, quando eu falo chato é o Daniel, mais chato no sentido de debater o assunto válido. Parabéns, rapaziada. Só o André que bastante, que fala, Bastante. Deixa que... os dois debater, eu já vi os dois saindo nessa discussão fodida, rapaz. Não entro, não. Briga Sim. de família, não entro, não. Não, geralmente o Daniel tá certo, cara. Geralmente o Daniel tá certo. Mas nesse caso aqui é só conceito mesmo, tá ligado? Não tem muito. É a mesma coisa falando de maneira diferente, basicamente. É porque se o mercado não lateralizar, não tem mudança de linha de preço. Mas eu só Tá acho por aí, que né? o Claro que Daniel tem. queria saber antes e Não, você claro que tá tem. dando Não, está conceito. errado. Não, o que ele disse agora está tudo errado, ok? Tudo. Não ouço nada do que ele disse agora. Então, se o mercado desce mais rápido do que o que devia, há uma mudança de linha de preço também, ok? Tá, Está a então. 3, deveria estar a 2 aos 70, mas está a 1,80. Houve mudança de linha de preço. Ah, mas aí houve mudança de linha de preço no outro sentido. Eu tava falando no sentido do lei, Sim. cara. Porra. Não, mas eu estou a falar em ambos os sentidos, seja para uma, seja para outra. Ah, tá. Aham, sei. Mas acho que era isso. Não sei se vocês têm mais alguma coisa pra falar aí sobre o tema. Eu acho que a gente conseguiu resumir bem, assim, em linhas gerais, né? Quando ficar de fora. E eu acho que o único disclaimer final que eu gostaria de fazer, assim, é mais no sentido de. Cara, tenta não ficar de fora do mercado com a justificativa do emocional. Eu acho que esse é o ponto principal, sabe? Quando você justifica com o emocional coisas que deveriam ser técnicas, eu acho que você se afasta de trabalhar de maneira mais perto de um robô, que seria o lado positivo de você fazer entradas sempre que tem valor, independentemente se você está em lucro, se você está em prejuízo, se você está bem emocionalmente, se você está mal emocionalmente. Obviamente que a gente não é robô, tudo isso é válido, a gente tem que entender e aceitar isso, mas eu acho que a gente se afastar da parte técnica para começar a justificar muita coisa pelo emocional, a gente tem que ter um pouco de cuidado. Então, quando ficar de fora do mercado, tenta justificar de maneira técnica. E aí, se você acha que de fato faz sentido ficar fora, fica ótimo, lindo, maravilhoso, mas focar ali na parte técnica e não tanto na emocional, e não ficar de fora só porque eu tô em lucro no dia, por exemplo, que é algo que acontece bastante. Eu acho que é essa a minha parte aí. Não sei pra vocês aí o que vocês querem falar no finalzinho sobre o tema. Opa, sobre o tema, eu acho que da minha parte e da minha experiência enquanto trader, pelo que eu passei, eu acho que já disse. Dá para aprofundar sempre mais, mas não acho que vai acrescentar muito. A gente falou meio que tudo mesmo, da parte emocional e dos três tópicos que você falou. E, e a gente não faz o trade, igual você falou mesmo, a gente não é robô, a gente não faz o trade do mesmo jeito. Então, tentar dar Infelizmente, uma. né? Seria bom, viu? Porque se viu o valor, o certo é entrar, dependendo do que acontecer. Mas coisa de fora e principalmente o que já aconteceu dentro do Ah, mercado pode, é pode só dar fazer, um viés. sim, mas é só fazer sempre tudo com responsabilidade, pá. Se nós já temos muito tempo disto e podemos levar uns heads grandes porque apenas só vai estragar o dia ou a semana e meio que já é indiferente no final do ano, esse dinheiro é indiferente. Epá, querem carregar, carreguem, ok. Se rebentarem a banca, depositam mais e pronto. Calma aí, cara. Não, para quem já anda há muito tempo e vive disto há muito Ah, tempo, tá, ok? tá. Vai ser Ufa. mau, é óbvio que vai ser mau, a dor vai ser uma porcaria porque vamos nos sentir incompetentes, porque não fizemos. A dor vai ser feia, ok? Mas vai ser mais dor emocional até depois do que a dor económica. Pá, para quem anda nisto há médio tempo, ainda está consistente há pouco tempo e ou está a aprender e por aí fora, pá, façam sempre o máximo de gestão possível. Eu vou sempre dizer isto, ok? Mas não estou a dizer para não entrarem, eu acho que devem entrar porque têm que passar pela dor e pela experiência. Apenas só o que têm que passar, aquela stakezinha ou aquela meia stake, na minha opinião. Ah, mas tinha imenso valor. Epá, nós vamos estar aqui o resto da vida a fazer trades com imenso valor. Não é preciso. O mundo não acaba hoje. Ou se acabar também é indiferente, o dinheiro não nos vai servir de nada. Por isso é um bocado por aí. Porque às vezes podemos deixar o trading, podemos ter um futuro bem risonho nisto e nós não sobrevivemos ao trading só por falta de problema. Às vezes o E é curto isso. prazo é cruel demais com o cara, né? Pensem sempre no longo. É por aí. É isso. É E queria isso? falar outra coisa. Queria falar uma coisa que tinha Hum. falado lá hoje. Tinha Ah. falado hoje lá no. Ah, é verdade. Tem um Fala tu, que recado, tu na falas. verdade.
Tu falas mais bonito do que eu, pá. Eu sou meio bronco a dizer as coisas. Qual que é a ideia? O Daniel deu essa ideia, malta, e a gente quer compartilhar com vocês, para saber a opinião de vocês sobre, tipo, um quadro, quando a gente não tiver convidado aqui, né, obviamente, a gente vinha E trazer... com convidado também, que é para metê-lo na treta. Sim, pode ser, pode ser. Mas é basicamente uma ideia da gente trazer algumas estratégias. Hoje, inclusive, foi falado bastante aí, acho que foi o Fábio, né, que falou bastante sobre o cachorro louco, né? E a ideia seria mais ou menos a gente trazer uma estratégia que é conhecida pela comunidade e nós três aqui simplesmente conversar sobre essa estratégia. Não vai ser um programa, talvez seja um programa específico, mas talvez não também. Falando sobre estratégias em linhas gerais. Por exemplo, por que até o Daniel deu exemplo hoje no nosso grupo do WhatsApp ali. Ele falou, por que o lay draw não é bom? Ou por que é bom? Qual que é o problema do lay empate, por exemplo? E aí a gente vem, discute em cima disso e conversa sobre essa Porque estratégia. o Lei Draw teve uma história em que era muito lucrativo aqui No outro há 10 episódio, anos. cara, calma. É isso. Estão a ver, eu falei até no Neri on Art, ok? Porque o senhor está a fazer imenso sucesso. Nós vamos copiar a ideia do senhor para dar aqui um bocadinho de engajamento, se calhar, ao programa e pegarem estratégias. Eu começaria com estratégias meio que já morreram e meio que a maioria não faz, que é para não causarmos já aí um rebuliço de todo o tamanho. Estratégia que a galera nem conhece muitas vezes, né, Daniel? Por exemplo, lei e empate. A galera mais antiga conhece, mas a galera sim, mais sim. nova E não talvez nem trazer saiba já que foi uma estratégia. estratégias. Só pra galera entender, o lei empate houve um período que era o Draquito. Não? Não? Acho que não. Não? Não. De fama? Sim. Não, opa, ainda era maior, era bem maior. Era maior. Porque Então era igual o Beck É. favorito. Era maior porque realmente ela era muito lucrativa. Era o vovô. Okay? Maior que o vovô não existe. Eu acho que era porque o lei empate era mais falado. Não usava o nome vovô direito. Não era em número. Não era em número porque hoje isto tem mais exposição no mundo de língua portuguesa aí no Brasil. Mas ficou, tipo... É porque nem... Em percentagem de público era bem maior, com certeza. Só pra galera ter uma noção, é uma estratégia, por exemplo, que a galera que começou em 2017, 2018, igual o André, a gente nem conheceu. A gente nem chegou a ver o mercado pagando. Estão ali a falar, o Pedro está ali a falar que deixou de dar lucro há 3, 4 anos. É muito mais, Pedro. É muito mais. Porque 3, 4 anos eu tô... É muito mais. 3, 4 anos, nossa, já estamos em 23, né? Eu conheci em 17. Já faz um tempinho já. É para aí de 2015 para trás. É de 2015 para trás. Mas enfim, é a gente trazer esses quando métodos... se falava, podia-se falar muito. Ela fez tanto sucesso que ela tinha até um slogan, né? Não leve gol contra a sua posição. Era muito lucrativo. Não leve gol contra a sua posição. Depois falamos nos pormenores técnicos da próxima vez que falarmos dela. Ela era muito lucrativa se ela era nos moldes em que me falaram. Quando eu cheguei, para vocês verem, quando eu comecei a ter alguma consciência sobre o trading, o mercado já não andava nas mesmas odds que andava quando eu cheguei. O erro já tinha sido corrigido. Por isso eu também não apanhei. Por isso vejam lá o tempo que tem. Exatamente. E assim, a ideia é essa, a gente trazer uma estratégia aqui e conversar sobre ela. Estratégias, por exemplo, que eu já trabalhei, estratégias que o André já trabalhou, estratégias que o Daniel às vezes trabalhou, enfim. E a gente traz, conversa e debate sobre isso, que pode ser curioso, sabe? Pode ser curioso, pode ser algo se calhar interessante. Em algumas estratégias também aí vendidas ou faladas pelos que vocês falam dos caretas que vocês diziam. Como é que vocês chamam aquele pessoal? Aquele pessoal que vinha vender coisas que era tudo mentira. Marqueteiro? Guru não, porque chamam gurus a uns hoje em dia que eu acho que eles não são tão gurus assim. Okay? Não, mas estou falando de generalizando, não estou falando de um específico. Sim, mas sim. Sim, por aí. Sim. Começamos com essas estratégias assim mais antigas que quase ninguém faz ou que já saíram meio de discussão e depois com as pessoas a aprenderem a ouvir falar dessas abordagens depois. Sim. Enfim, a ideia basicamente é essa. Para outros. E aí, só responder 2 perguntas rápidas aqui, ó, que o Rafael mandou e que o Netinho também mandou. O Netinho perguntou qual a estratégia hoje para iniciante. Para mim, seria back ou under limit.
A melhor estratégia pro cara começar em questão de volume, pra mim, é back under limit. Pra Eu você, falei André? nela. Oh, desculpa, Daniel. Pra você, Eu Daniel? falei, eu falei nela. Eu já falei nela. Pá, back ao under com o jogador a morrer, ok? Tens de ter uma stream boa e tens que ter a maior disciplina do mundo. Ele só pode ter machucado o tornozelo, não precisa Não morrer, precisa não. morrer, não. E pra você, André? Mas eu concordo. Antigamente, eu não comecei com essa, mas eu concordo plenamente. Pra mim, questão de volume é fantástico, questão de adequação na sua rotina, no tempo. Você tem 15 minutos pra trabalhar, você vai ter under limit pra você fazer. Então, acho fantástico o under limit aí por causa de Mercado under volume. limit, na minha opinião, para começar por causa do volume. Okay? Não é Exato. porque há mais lucrativo ou menos lucrativo. Existe um monte de volume. Volume. Muito volume. Dá pra você volumar a qualquer momento. Ah, eu tive 10 minutos pra fazer o jogo. Dá pra você fazer. Isso que é bom, né? E é o importante, né? A gente falou um pouquinho sobre isso, né? O cara tem que passar pelos processos, enfim. Tem até um episódio que a gente fala um pouquinho sobre estratégias, eu acho. Eu não lembro exatamente o nome do episódio, mas dá uma procurada, Netinho, no canal do Forrada lá, que você vai ver episódios completos lá e você pode reassistir, né? E o Rafael perguntou sobre a conta da Betfair em dólar, né? Que não é possível mudar de moeda, né, e tudo mais. Não dá para mudar de moeda, de fato. Se você tem a conta em dólar, sua conta vai ficar sendo em dólar. Se sua conta é em real, vai continuar sendo em real. Cara, a principal vantagem do real para mim é a facilidade, né? Deposita via Pix, saca via Pix, tipo assim, é bizarro. Saca, não sei se saca via Pix, eu não tenho conta em real. Mas você saca pra Pay for Fun, né? E da Pay for Fun você joga na sua conta corrente. Então, assim, o real é muito mais fácil. O dólar é chato, você tem que vender para um doleiro, você tem que mandar para uma carteira virtual. Lado positivo, eu comecei a trabalhar em 2017, né, no trading. Eu pagava 3,30 no dólar. Hoje o dólar tá 5. Então, querendo ou não, minha banca foi crescendo junto com o capital. E a minha banca fica em dólar. E em dólar eu tô protegido contra as oscilações negativas ou positivas, quem sabe, do real, né? Então é só isso. Mas em geral, não vai mudar muita coisa não, mano. Não vai mudar muita coisa não. Não sei a opinião de vocês, mas sucinto acho que é isso, Aumenta, né? aumenta uma casa decimal lá no mercado. Né? Eu nunca trabalhei com real, não posso falar, mas Eu me acho mete uma... uma puta confusão olhar a escada em real, porque o número é gigantesco. Mas Parece uma assim, liquidez gigante, parece uma liquidez enorme. mas tirando isso, assim, pra mim não vai mudar muita coisa não, sabe? Eu fico em dólar porque eu gosto de ter o meu patrimônio dolarizado e a minha banca estando em dólar, eu prefiro, tá? Basicamente Pá, é isso. ficou provado que eu sou muito mais amigo aqui do pessoal do que o Renan, porque Por eu quê? trouxe outra vez eu trouxe mais uma abordagem de valor esperado positivo. O Renan tinha Sim. ficado com a responsabilidade de trazer e não trouxe. Eu nunca trago, mano. O Nunca André trago. está protegido, porque era primeiro o Renan. E é isso. Enquanto não Eu sou trazer, muito você mais tá porreiro. tranquilo, André. Aí a gente vai, né, nesse suborninho aí. Fica aí. Mas é isso, malta. Obrigado aí a todo mundo que participou. Obrigado, André. Obrigado, Daniel. Programa top hoje, viu? E o engajamento Eu foi gostei bem bastante. legal. Horário meio novo. Pra quem não Sim, sabe, a gente começou um pouquinho mais tarde porque, cara, começou o horário de inverno lá na Europa. E aí complica um pouquinho. Os horários dos jogos estão um pouco trocados também. Talvez na próxima semana a gente comece o Forrada às 7h30, tá? Mas fica ligado nas nossas redes sociais aí que a gente avisa. Mas por causa eu disso. preferia, sendo honesto. Então. Perdoem. Para mim é Talvez a complicado. gente. Talvez a gente começar umas 7h30, é bom que aí dá um intervalinho de meia hora ali pros jogos. Sim. E dá tempo também de eu terminar o plantão de dúvida, que todo segundo tem plantão de dúvida lá no Alpha, né? E então dá tempo de parar de trocar ideia com a galera no plantão, enfim. Acho que 7h30 é um horário bom, mas eu confirmo pra vocês, siga a gente aí nas nossas redes sociais. Siga o André e o Daniel também, eu marco eles lá de vez em quando. Eles não geram conteúdo não, mas enfim, siga eles lá, né? Vai que. Podem seguir, se não seguirem também está tudo bem. Sigam o Ferrada. Exatamente. Exatamente. Eu não me escondo, eu existo, ok? Por isso, Sim, podem existe. seguir. Existe. Mas também não faço publicidade. Ok? Como Mas é quiser. isso. Agradecer então todo Eu não mundo que conto nada. participou aí. Foi muito top o programa de hoje, viu? Gostei. Foi bom, Tema foi bom. relativamente Também eu. simples, mas assim, acho que a gente falou sobre tópicos aqui bem importantes. E a interação com a galera do chat também foi bem legal. Quem sabe no A futuro. interação com o Hã? chat está cada vez melhor, pá. É isso. O chat Inclusive, está no cada vez melhor. futuro, a gente pode fazer um forrada só respondendo a galera do chat. Seria interessante também. Sim, sim. Fica a ideia aí também. Fazer tipo um Pode ter, forrada sim. responde. Ah, que O nome próximo, pode ter criativo.
Pode ser o próximo programa que não tínhamos convidados, mas depois nós avisamos. Pois é, exatamente. E semana que vem acho que já tem um convidado confirmado, que ele me respondeu, hein? Acho que temos um convidado confirmado semana que vem. Mas não vou dar spoiler ainda não. Conversar com ele primeiro. Eu conheço e é novo. Não, Ele tem realidade. você conhece e ele não é tão novo. Tem filho. Filha. Agora bugou tudo. É. É o André. O André já cá está. Não, mas enfim, vai ter. Semana que vem provavelmente a gente vai ter convidado. E, enfim, é isso. Se inscreve no canal, ativa a notificação, faz aquele pacotão. E eu não vou falar muito isso porque tem cara reclamando no comentário, falando que tem mais propaganda ou forrada do que o SBT. Forrada tem muita propaganda. Propaganda? É, Do quê? Então, não sei que propaganda que Se tivesse pagando, podia falar tanto que quisesse, mas Mas que não fizeram. propaganda. Acho que não foi só o Arthur que colocou Eu não lá sei, o. cara. Estão falando aí que tem mais propaganda que o SBT, mas eu acho que não, mas tudo bem. Às vezes é porque ele não quer que a gente peça Faz o like, seguinte, né? se tiver muita propaganda, paga o YouTube Premium, aí para de aparecer os anúncios. Só pode Puta, ser, será mano. que é anúncio do YouTube? Aí, irmão, aí você tem que deve pagar o YouTube ser, Premium, não é nem culpa mano. nossa, não. Puta, pior que o anúncio do YouTube é culpa minha mesmo, não tem o que fazer não, mano. Deve ser isso, Aí, mano. olha, também eu pago. Não tem Porra. como. Eu também pago. Eu pago o YouTube Premium. Ó, inclusive eu posso inserir um anúncio agora, mas não vou inserir não. Eu nunca insiro anúncio aqui, velho. Só se o YouTube faz automático. Vou procurar, hein? Obrigado pela sugestão, André. Deve ser isso, com certeza. Só pode ser, né? Pelo amor de Deus. Pode se dar. Botar Eu não percebo nada o de YouTube. Jequiti aparecendo, tá ligado? Fazer o alfa, você viu? Eu só venho para aqui falar à toa. O René que faz essas coisas todas. Eu só sei que o YouTube dá para falar. Pronto. Deve ser YouTube Ads, mano. Puta, aí o cara tem razão, então. É isso. Obrigado a todo mundo que assistiu aí. Valeu, Daniel. Valeu, André. Tamo junto, Qualquer qualquer coisa, deixem comentários que nós vamos tentar responder. Se não for no próprio dia, é nos dias a seguir. Pá, e ponham likes, podem pôr likes, eu faço o choro para fazer. Se não quiserem pôr, também não coloquem. Podem pôr dislikes, podem pôr likes, não querem pôr, não ponham. E toda a gente é feliz, paz e amor para toda a gente. E obrigado ao pessoal que aqui esteve e ao que vai ver depois. Abraço a todos. É isso. André, palavras finais? Valeu. Rumo ao Vasco. Perfeito. Tamo junto.